Que bom receber vocês novamente aqui. Sou Reginaldo Campos, do Aprendendo Futebol. Esse podcast aqui que tem a ver, falamos tudo da base, com a proposta de ajudar você que é pai, você que é avô, mãe, tia, ajudar seu garoto, seu pupilo a ser um jogador de futebol. Estamos trazendo aqui várias informações ao longo desses vários podcasts que certamente de alguma forma vão te apoiar nesse processo. Estou aqui acompanhado aqui do professor Nilton Mota, que é o nosso grande guru, a nossa grande referência, formador de base, que já formou inúmeros atletas, que tem uma experiência vasta. Rivelino Moraes, observador técnico, empresário, amigo, uma pessoa que tem um olho muito bom na observação. Esse que vos fala aqui é Reginaldo Campos, empresário de futebol. Já estamos nessa lida aí há 20 anos com alguns jogadores que talvez vocês conheçam. E hoje a gente está recebendo aqui um comunicador aqui da Bahia. E o cara é polêmico. É polêmico porque fala a verdade. Ele é um cara muito sincero e isso ele tem como característica e é admirado por muitos por isso. Jailson Baraúna. Baraúna é conhecido de Mota há muito tempo e o próprio Mota falou para que trouxéssemos aqui porque Baraúna poderia agregar sim ao nosso podcast. Ele tem uma vivência de base, sim. Ele trabalha muito como profissional, mas ao longo do tempo ele acompanhou, ele viu vários jogadores acontecerem, mas viu esses jogadores garotinhos aqui. Queria dar as boas-vindas aqui a Jailson Baraúna. Bará, muito obrigado por estar aqui com a gente, ter aceitado esse convite. Como eu te falei em off, não somos comunicadores, a gente pede até licença a você e a sua equipe, a seus amigos, né, para a gente estar nessa mesa aqui, né, de uma forma muito humilde. Não temos essa pretensão, mas a pretensão é o que eu falei no início, a gente trazer temas que sejam focados à base, que possam ajudar essa família, né, de alguma forma a realizar o seu sonho de ser jogador de futebol. Seja bem-vindo. Obrigado a vocês, obrigado a Mota, esse cara incrível, sou fã do trabalho do Mota, Rivelino já conheço, você estou tendo o prazer de conhecer. E falar, a gente tem buscado o desafio de falar de coisas que os outros não falam. Sim. De trazer opiniões sobre aquilo que os outros ou têm receio de citar, ou não têm interesse, seja por qual motivo, de citar, de falar. E a base, eu vejo hoje que a base é o grande caminho para tudo acontecer no profissional, para virar a chave de muitos clubes que visam o comercial, que visam o crescimento, que visam o financeiro, mas que precisam visar o mais importante de tudo, o indivíduo. Sim. Se eu não formo a pessoa, aquele cara pode até chegar no profissional. Mas que profissional ele será? Eu tenho qualificado, Riva e Mota, em 3 níveis. Posso até estar errado, mas é uma qualificação que eu preferi dar. Eu qualifico que existe o boleiro, o jogador e o atleta. É uma qualificação que eu dei. Perfeito. Infelizmente, a grande maioria no Brasil é boleiro. Um percentual significativo é jogador, mas pouquíssimos são atletas de futebol. E a gente precisa inverter. Mas isso começa quando você orienta lá embaixo. Sim. É quando nasce que você orienta. A gente fala sempre do processo de formação das crianças. Dos 0 aos 7 é quando você forma o caráter, quando você forma a personalidade, sim, aquilo que a pessoa vai ser doravante. Se você não forma o atleta quando ele nasce atleta, ou seja, da descoberta, a aprovação em um clube, sim, ao dia a dia no clube, se você não forma esse atleta nesses primeiros anos, quem ele será lá na frente? Sim, sim. Boleiro, jogador ou atleta? Então é esse o caminho. Então pra gente é uma oportunidade ímpar. É perfeito o que você falou, né? De repente você não... Ele até acontece, mas não consegue se consolidar. Justamente porque não teve essa base. Mota, as boas-vindas aí ao nosso convidado. Agradecer a Baraúna, né? Baraúna é totalmente do ramo para estar aqui como, sim, nosso convidado. Preenche os requisitos que a gente quer para ter sempre bons debates, bons podcasts, né? Baraúna eu conheço bastante, desde a época que eu estava no Bahia, coisa de 10 anos atrás. E Baraúna chegava cedo para fazer a cobertura do profissional, sempre se interessou
e é um profissional que não se acomodou de estar só com o microfone. Eu ouço quase que diariamente, estou retornando para casa, e ele na Transamérica, e ele enriqueceu a Transamérica hoje com sua presença lá. E Baraúna, ele sempre foi uma pessoa que teve a visão de se preparar. Ele hoje é um profissional da crônica preparado, ele tem visão, ele pode falar de futebol, porque ele é ligado à educação física, até teologia, né? Você vai falar aí do currículo dele. Então, para nós é um prazer grande tê-lo aqui e com certeza você é uma pessoa que tem personalidade, diz o que pensa, o que sabe, com certeza vai engrandecer bastante aqui mais uma audição do nosso podcast. Riva, velho Bará. Bará aí é um cara muito conhecido no meio esportivo aí, polêmico, mas com conteúdo. Que é importante. Não basta só ser polêmico, ele é polêmico com conteúdo, como o Mota falou. É um cara que conhece base, conhece futebol e com certeza vai ser um papo muito bacana aqui. É polêmico porque muitas vezes mexe na ferida, né? Fala a verdade, né? Muitas vezes isso aí desagrada a alguns que não têm o entendimento de aceitar uma crítica construtiva, que eu tenho certeza que a sua crítica sempre será construída. Jailson Baraúna, profissional de comunicação, educação física, segurança do trabalho. Aqui não está, mas também você fez teologia, não é isso? E também você tem formação na parte esportiva. Você fez alguns cursos referente o treinamento de esportivo. Como é que foi? Me fala. Na verdade, assim, eu gosto de questionar. Mas quem gosta de questionar tem que entender os porquês. Sim. Não adianta você perguntar assim, você quer isso? Tá, tudo bem, eu posso lhe dar. Por quê? Não, porque eu quero. Não tem porque eu quero. Porque isso. Então, quando você quer questionar um treinador, um preparador, obviamente, por ele estar no dia a dia, ele vai lhe engolir. Se você não demonstrar conhecimento do porquê está fazendo a pergunta, você vai tomar um banho da pessoa que está lhe respondendo. Ele coloca do no entrevistado. Bolso, né? O famoso colocar no bolso. Como eu sou chato e não gosto de ficar no bolso, eu procurei estudar. E aí a vida me oportunizou estudar muitas coisas e depois, até por parentesco, né? Influência de parentesco, eu derivei para a comunicação. E aí eu digo, peraí, só comunicar é pouco, eu tenho que entender o que é que esses caras falam. Qual é a linguagem que eles estão utilizando? O que é um facão, o que é um X, o que é passar da linha da bola, e bola tem linha? Desde quando bola tem linha? Tá? O que é uma recomposição, reposição, o que é fazer uma cobertura, o que é atacar a bola, tá? Então, Agora tá mudando muito, viu? Sabia? Não, tudo foi mudando. Hoje você tem a base da transição ofensiva, a transição defensiva, o momento ofensivo, o momento defensivo, a bola parada, tá? Então tem tanta coisa que não é só aquilo, é muita coisa diferente de 30 anos atrás. Só vou corrigir Mota, ele falou de 10. Meu primeiro contato com Mota foi no ano 2000. Então já estamos em 2024. Ano 2000. 24 anos. Tá? E ele tinha chegado recentemente ao Vitória e coordenava o Vitória. Logo depois eu fui fazer uma Copa São Paulo. Foi ali que eu conheci Mota mais de perto, né? Porque antes era só o senhor Mota, né? Você até cheio de dedo pra... Isso é Mota, Mota. O Mota que revelou Wesley, Marcelo Ramos, o Mota que depois revelou Rodrigo Dida, revelou Paulo Isidoro, revelou Alex Alves. Então, assim, aquele Mota, é Mota, pô. Mota, um peso grande. Mota. Aí lá vai você, pela rádio, na época eu estava na Metrópole, mas era a equipe de Silva Rocha, Paulo Cerqueira e Djalma Costalino. E aí não tinha um repórter, me contrataram para fazer especificamente aquela Copa São Paulo. A gente foi para o Hotel Pirâmide em Suzano. E aquele momento foi interessante porque, assim, uma coisa é você fazer uma reportagem
Você vai num jogo, tá e tal. Outra coisa é você viajar com a delegação, vivenciar o dia a dia da delegação. Sim. Você o acordar, o tomar café, a resenha, o bate-papo, e sai, e buzu, que muita gente não sabe. Acha que o jogador já nasce ganhando 200, 300, 400, 1 milhão. Não. Tem a relação. O buzu de ajudar a carregar as coisas. Sim. E aí você vive esse dia a dia. Para você é uma construção também. Também. Porque você começa a ver que tem um mundo por trás da telinha. E esse mundo tem pessoas, e pessoas que se dedicam. As reuniões de planejamento, e ele era assim. Você tá ali, é de confiança, ele não tá nem aí. Ele vai falando o que ele tem que falar ao treinador, ao preparador, ao atleta. E você tá errado, e não sei o quê. Você já conhece a fera. E tal. Brincadeira, meu amigo. Rapaz, fantástico. Brincadeira, meu amigo, não existe. Você tá doido? E a gente ria e entendia, mas isso a gente não passava pro microfone, porque a gente entendia que era o dia a dia deles. É o jeito deles. E aí eu fui apresentado uma gama gigantesca, professor Nelson Góes, que eu tenho o prazer hoje de estar fazendo. Muito competente. De estar fazendo o programa às segundas-feiras, né? Vamos convidar Nelson para vir aqui. Nelson tem muito conteúdo. Lá no canal da Ju. Então, assim, o Nelson é fantástico. Pude conhecer o Nelson, um monte de gente. Através de Mota, eu conheci um monte de gente, né? De base. E a gente conviveu. Então, assim, a base, ela lhe encanta. Porque é o começo de tudo, é o início de tudo. Como eu disse, é a semente de tudo. Só que, assim, como é que está essa base hoje? O que é feito dessa base? Ela atende a quem? Ao garoto sonhador? Ao garoto indicado, apoiado? Ao o interesse de A, de B, de C? Ao interesse do clube? Atende a quem hoje? Tá uma mistura, né? Você não tem certeza, né? Eu acho que a base está se perdendo, velho. O Brasil continua... Eu não sei se vocês viram, agora recentemente, quem me mandou foi até Francisco de Recife. Mandar um abraço para Francisco, ele nos acompanha sempre. É um cara que tem um conhecimento vasto, a gente pôde demais. Ele mandou uma reportagem e houve uma classificação da FIFA, pontuando, né? Na verdade, classificando os times do mundo que tem feito o melhor trabalho de base no mundo. Palmeiras hoje é o segundo. O Flamengo está em nono. Isso é reconhecimento mundial. Sabe? Eu mandei até para João Paulo isso aí. Ele ficou numa alegria assim, muito grande. Eu acho que ele já tinha visto, né? Um dos melhores, se não o melhor, o mais eficiente, pelo menos, aluno de Mota, né? Sim. Foi jogador de Mota. Ele teve aqui. Eu lembro da história dele. Eu conheci João Paulo, ele voltando da Suíça. Quando foi jogar lá, ele acabou tendo uma lesão de joelho. Isso. Depois teve uma nova lesão de joelho. Ele contou isso aqui. E acabou ficando com um problema e ele acabou enveredando para o outro lado. Eu conheci João ainda já no Vitória, tentando recuperar da lesão que ele teve no joelho. Agora me diga uma coisa, Baraúna. Você já acompanhou algumas Copas São Paulo. E você viu de perto, então, o momento de transição de juniores profissional, que é o gargalo para o jogador de base, né? A gente costuma falar, para você que é pai, você também que é atleta, que na realidade tudo se encerra na categoria de juniores. Explicando, nós temos normalmente nos clubes a categoria de infantil, que é 14, 15 anos de idade, a juvenil é 16, 17 anos, e juniores, que vai 18, 19 e 20. São 3 anos, né? Daí você passa para o profissional. De repente você tem um atleta que no infantil ele é bom pra caralho, ele tá muito bem. Mas já no juvenil ele já não consegue render, ele cai. Né? Você tem um atleta muitas vezes que na categoria ele tá com 16, 17 anos, que ele também tá muito bem, mas ele tá começando a encorpar, o corpo já está começando a chegar numa maturidade. Né? Só que aí já vem a questão psicológica, aí já vem a namoradinha, já vem o trocadinho que vai melhorando. E aí você tem a outra categoria, que é a categoria juniores, que na verdade eu diria que é um estágio para o profissional. Né? É a verdadeira transição. E muitos jogadores se perdem nesse caminho.
Você, eu acho que já viu isso. Se você viu a Copa São Paulo, muitas vezes, não só na Bahia, isso não é um problema da Bahia, né? A gente vê que você tem jogadores de uma categoria, ela tem normalmente 25 a 30 atletas, a 35 atletas em algumas situações, quando muito inchada, 40. A categoria de juniores, normalmente até o pessoal faz maior, né? Porque é 3 anos, né? São 3 anos, não é? Mas o aproveitamento desses jogadores, entendeu? Dos juniores para o profissional é muito pouco. Eu não sei se você já prestou atenção nisso. Muitas vezes 1, 2, 3. Independente de Bahia e Vitória, que é o nosso estado. Você tem alguma opinião sobre isso? Por que esse aproveitamento não é legal? É deficiência do clube? Qual é a sua opinião? Cara, assim, pegando do início de tudo, eu acho que assim, a gente, ao longo dos anos, nós criamos bons modelos de formação, mas eu não entendo porque grandes modelos de formação, Mota é um dos caras que implantou modelos fantásticos, que deu resultados, na prática, superavitários. Sim. Ele aproveitou muito mais jogadores do que desperdiçou jogadores. Sim. Alguns, ao longo da história, ele sabe, foram desperdiçados por si mesmo. Sim, acontece. Não porque ele não tinha qualidade ou potencial, é porque ele não tinha conduta. Ou porque a família não ajudou. Ou porque também o empresário não ajudou. Na hora errada. Exatamente. Existem algumas vias que a gente precisa entender. Sim. A primeira de tudo, a família. Eu acho que é a primeira via. Um pai desorientado, deslumbrado, equivocado, ele vai muito mais prejudicar aquele garoto do que ajudar. Uma mãe, quando eu digo pai, entenda-se, família. Uhum. Um pai e mãe deslumbrado, usurário, tá? Olho grande, despreparado para o sucesso, ele vai muito mais prejudicar o seu filho, seu sobrinho, seu neto, do que ajudar. Porque ele, às vezes, e acontece muito com os pais, nós pais temos, às vezes, esse defeito. Nós queremos que o nosso filho seja aquilo que a gente quer. Eu acho que é o contrário. Você tem que dar a capacidade dele ter um discernimento claro da vida e escolher o que ele quer. E você apoiá-lo no caminho que ele escolher. Orientá-lo. Não, a gente quer que ele seja médico. Mas o cara não tem dom para ser médico. Mas eu quero que ele seja médico. E aí? Na tora não vai. Então muitos garotos têm dom, têm qualidade, mas o pai fica naquela pressão muito maior até do que o clube, do que o empresário, e atrapalha o garoto. Mota vai lembrar de um garoto que eu estava no interior, eu vi um garoto, um canhoto, eu disse, Mota, eu vi um garoto assim, ele, poxa, veja para ele trazer. O menino tinha qualidade. Mota olhou, aprovou no Bahia, daí a pouco começou o telefonema da mãe, da namorada, da mãe, da namorada, da mãe, da namorada, o garoto de 16 anos não foi para lugar nenhum. E uma semana depois, talvez, do empresário. Sumiu. Sumiu. Porque falta de apoio de família, capacidade de entender aquele momento, de apoiar ele para ser atleta e não a saudade, e tá fazendo falta, e a necessidade, e mamãe tomou pau de papai, volte para casa, e tá sem comida, e tá assim, você tem que vencer porque a gente não come, se você não vencer a gente vai faltar comida, não vai ter uma casa, não vai ter isso, não vai ter... Nem todo garoto tá preparado para isso. Então, primeiro momento, a família. Acho que nenhum deles está preparado para isso. São crianças. A família. Não transporte para o seu filho, para o seu sobrinho, as suas necessidades, as suas carências e faça com que ele carregue isso sobre o ombro. Deixe ele ser atleta, deixe ele expor o dom que tem, deixe ele pôr para fora o dom que ele tem. Livre. Segundo momento, o intermediário, o empresário, não são todos. Muitos são benéficos. Sim. Muitos não valem um vintém, irmão. Verdade. Uhum. Não valem um vintém. Verdade. Porque ele não se aproxima porque o garoto tem qualidade. Ele se aproxima porque ele já viu a possibilidade de ganhar, mas ele quer ganhar rápido. E tem uns que atrapalham o processo. E aí começa a pressionar o treinador. O treinador puto vai lá e corta o cara. Um menino que tinha talento por causa da falta de percepção também de determinados empresários que só olham a usura e o seu ganho, não ajudam a formação, não ajudam o garoto a se portar, a se conduzir. Sim.
e vai. E o terceiro ponto, o formador. Hoje tem muito clube que ele não está preocupado. Hoje, muitos dos jogadores que alcançam o profissional só chutam com o pé natural. Não chutam com o pé contrário. Muitos não sabem sequer dominar uma bola. Laterais que não sabem sequer cruzar uma bola. Peraí, irmão. Qual é a função do lateral? Buscar o fundo, cruzar essa bola para a área. Aí ele, o que é que ele faz? Bambu. Porque não sabe bater em uma bola, dominar uma bola, conduzir uma bola. Muitos não sabem sequer correr. E a gente está falando da parte técnica mesmo. Sim. Postura, como é que eu corro, como é que eu ataco o vento. Eu baixo um pouco a cabeça, eu inclino um pouco o tronco. Como é que eu piso com o pé aberto? Pé aberto, se eu escorregar, eu vou romper meu ligamento. Eu tenho que corrigir a pisada dele, a postura. Não é mais feito isso. Tem muita base aí que não faz esse trabalho de correção, de qualificação do gesto técnico, de melhoria do gesto técnico. Jogador que é atacante não sabe cabecear. Peraí, vai morrer de fome. Um atacante que não sabe cabecear vai morrer de fome. E você sabe que existe uma corrente acadêmica na formação que entende, né, e a gente respeita esse objeto de estudo, entende que, na verdade, esse treinamento individual específico não deve ser feito. Mas existe essa corrente acadêmica, entendeu? De que, na verdade, esse treinamento individual, que, na verdade, a coisa deve ser mais sistêmica. Dentro do geral, você tem que aprender isso, é como se você tem que aprender isso no geral, dentro do próprio jogo, juntando tudo, sabe? Que é um entendimento, coisa, é algo... Na verdade, é o entendimento da burrice. É o entendimento da burrice, perdão, é meu jeito. Não, é o seu jeito. É o entendimento da imbecilidade. Só os imbecis, os tolos pensam assim. Sabe por quê? Vamos lá. Futebol americano. Quer aprender sobre treinamento de esporte coletivo? Vá ver o futebol americano. Existe um treinador específico para a defesa. Existe um coordenador e um treinador específico para o ataque. Existe um treinador específico para o quarterback. Existe um treinador específico. Cada função tem alguém que orienta aquela função. Dentro da defesa você tem um coletivo de pessoas que treina o cara que é safety, o cara que é isso, o cara que é aquilo. E o treinamento físico dele é específico. O treinamento dele para aquela função é específico e depois é agregado ao coletivo e tem aí o treinadorzão, o manager, o coach geral, que faz a junção. Bernardinho trouxe isso para o vôlei quando ele começou a ter um cara para treinar saque, outro para treinar recepção, outro para treinar o levantamento, outro o ataque. São fundamentos, velho. O nome já diz, fundamento. Se eu não tenho um cara para treinar o fundamento, esse atleta vai ser um atleta capenga. Por mais dom que ele tenha, dom precisa também ser treinado. E aí a gente vai ver entrevistas de Oscar, mão santa, ele disse, não, mão santa não, mão treinada. Verdade. Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant, e outros do futebol, dos vários esportes. Nadal, Djokovic, ele disse, eu treino muito para fazer o que eu faço. Federer, Roger Federer foi um dos gigantes. Ele disse, eu treinava para melhorar o meu saque. O que o treinador entendia que era uma deficiência do fundamento, era buscado treinar para ele melhorar. Você tem o dom do drible, tá, mas você só dribla para a direita. E aí, para a esquerda faz como? Marcação treina, porque o dom tá ali. Quando você sugestiona o cérebro, ele melhora a capacidade de fazer. Então você vai treinar para a direita, vai treinar para a esquerda, vai treinar para frente, até vai driblar para trás. Tem atletas que têm uma percepção tão gigantesca do espaço que ele percebe o cara chegando e dá uma caneta. Você vê quantas empurradinhas você já viu para trás? Ele percebeu a chegada do marcador e ele já largou a bola e já girou pelo outro lado. O marcador ficou sem pai nem mãe. Dom também se treina. Infelizmente, essas correntes tolas, tontas, se perdem
em não entender. Eu estudei muito, minha base de educação física, eu estudei muito um português, acho que Mota conhece, chamado Júlio Garganta. Professor português. Ele é fantástico. Irmão, tá tudo aqui. Se isso aqui não estiver bem, você pode ser um leão físico. Não vai render. Se você não entender a proposta do seu treinador, não vai render. Sim. Por mais dom que você tenha, seja fantástico com a bola. Se você não se encaixar ao que o treinador lhe propôs para o coletivo, você vai ser um showman só. Sim. Mas a sua equipe vai aproveitar o que da sua qualidade? Zero. Você está preocupado com o show. Você fez o show, mas a equipe jogou? Tá, eu dei 3 canetas, mas o passe vertical do cara que passou pelo outro lado e eu não percebi porque eu estava preocupado com o show, deu resultado para minha equipe? Então, tudo é você pegar o melhor de cada um e trazer para o que você quer dentro do seu coletivo. Mas você tem que treinar. E você tem que ter um individual bem para poder executar o coletivo. É o que Mota fala. Que, na verdade, sem técnica não há tática. Né? Para você executar a tática, você tem que ter o conhecimento técnico. Mota, o que é que você fala? O que Baraúna falou uma coisa assim que eu achei maravilhosa, quero até te parabenizar. Porque, enquanto comunicador, você... jogo aberto, sendo sincero, eu também sou. Eu estava conversando com o Pedro, que é meu filho, nos acessórios. Aí eu falei, chamamos Baraúna. Aí falou, pô, mas Baraúna, ele é comunicador e trabalha muito no profissional. Você, em poucas palavras aí, eu acho que em 5 minutos, você demonstrou ter um conhecimento assim enorme e falou coisas interessantíssimas aqui que talvez pessoas que trabalhem na base não tenham essa percepção que você tem. Mota, o que você fala aí do que o velho Bará colocou? Bom, Reginaldo, você fez uma indagação a ele sobre a transição, né? Por que é que atletas não acontecem no clube? E eu entendo que divisão de base você tem a captação. Se tiver uma captação boa, precisa ter uma recepção, você receber bem o jogador, ambientá-lo, o trabalho em si. No trabalho entra tudo isso, entendeu? Você tem o lançamento, que é a transição, e depois a comercialização do jogador, ou a utilização. Então, o Brasil peca em várias coisas. Você é difícil achar uma escolinha hoje que receba jogador de 17 anos. Tem escolinha que é até 15. A maioria das escolinhas que eu tanto defendo e digo da importância das escolinhas, elas encerram com 14 anos, com 15. Então um menino de 17 anos, ele se vê desestimulado no país do futebol. Aí quando chega os que estão jogando em clube e que passa a ter 18, ele enfrenta um universo de jogadores de 19 e 20 também. A faixa etária passa a ser tripla. E aí, o que é que acontece? Diversos jogadores são mandados embora. E muitos jogadores, é como se abandonasse o estudo. Muitos jogadores não conseguem jogar. Então, o Brasil precisa dividir melhor as suas faixas etárias. Por que não ter a categoria sub-18? Que a gente sempre tem. Eu sempre utilizei categoria sub-18. E eu cito 10 jogadores hoje se destacando no Brasil, jogando em times médios ou bons, que não eram titulares do sub-20 do Bahia, mas que jogavam. E participava do sub-18. Você está sugerindo o quê? Você está sugerindo dividir os juniores. Você seria claro, dividir. Você poderia ter uma categoria de 21 anos, como tem na Europa, e ter um até 19, ou ter o clube no seu trabalho, ter a categoria sub-18. Porque não é todo jogador que ele consegue, ao fazer 18 anos, e às vezes ele pode fazer até 18 no fim do ano, e aí ele passa o ano todo com 17, ele às vezes não joga no sub-20. E que o elenco é grande, normalmente dá 50 jogadores, 60, quando junta o sub-17 que estourou a idade com os de 19 e 20, e o treinador não vai trabalhar com 50 e manda embora. E manda embora muito jogador bom, entendeu? E de forma que jogadores que têm 4, 5, 6 anos de clube. Porque o treinador olha o seu time. Ele não tem treinador que não olha o futuro do clube. E tem treinador que não olha também se o jogador
se destacou, o próprio desenvolvimento do clube ao longo dos anos. Ele quer aquele time que vai disputar um campeonato sub-20 e ele arma o time. Então, isso aí é uma coisa que dificulta a transição. E tem clube que faz tudo certo e o clube não tem plataforma, não tem programação, o clube não tem perfil, não tem filosofia de utilizar. Você olha que João Paulo, nos 2 primeiros anos, não aconteceu nada. Ele foi organizando o Palmeiras, foi organizando. A qualidade do trabalho de João Paulo, que é o melhor do país, ele apresentou desde o início. Mas foi 2 anos depois e por conta de Vanderlei Luxemburgo, que lançou 5 ou 6 meninos, sem nenhuma exigência do clube. Foi Vanderlei que decidiu. E ali foi o divisor de água do grande sucesso que João Paulo tem. Então, Vanderlei Luxemburgo lançou Gabriel Menino, Danilo. Gabriel Menino, comprou o Patrick, descoberto na Taça das Favelas. Exatamente. Então ele lançou uma garotada que deu certo e o Palmeiras começou a se acostumar a gostar daquela meninada. E recebeu proposta para vender e aí o Palmeiras realmente deu força ao trabalho inteligente e competente de João Paulo. Então, se não tivesse um treinador que gostasse de base, eu não sei se João Paulo teria o sucesso que tem hoje. Aí você trouxe uma transição que foi bem feita. Você né? trouxe 2 coisas interessantes. Baraúna falou de 3 situações, você já tá só para fazer uma pontuação, né? Baraúna falou uma situação em relação, primeiro, à questão da própria família, que muitas vezes os pais não ajudam nesse processo, isso faz com que muitos jogadores caiam, né? Falou do próprio jogador, que muitas vezes não tem um foco adequado. Não tem um foco adequado. Também falou do empresário que faz um encaminhamento errado, né? E do clube que não trabalha as potencialidades do clube. Mas, mas isso aí é incapacidade. Eu citei o fato do jogador às vezes não vingar no clube. Se o clube não tiver política de lançar o jogador, o treinador pode ser competente, o jogador pode ter foco, a família pode ajudar ele não vai. O que é que está acontecendo hoje? Porque depende do clube. O que é que acontece hoje? E assim, o Palmeiras está fora dessa curva e alguns clubes fora dessa curva. Tem um clube fora da curva que é pouco citado na grande mídia, mas que faz isso muito, o Atlético Paranaense. Sim, já de muito tempo. É metodologia dele. Tá? Mota, lá atrás, estabeleceu, e é óbvio, no dia a dia dele, alguns processos. E esses processos desembocam em algo. Onde é esse algo? É no lançamento do atleta. Só que o que é que falta hoje a muitos clubes no Brasil, e o que é que falta principalmente hoje, por necessidade, ou seja lá o que for, a Bahia e Vitória? A recepção do atleta na transição para o profissional. Como é que esse atleta é recebido nesse seio profissional? Como é que é explicado para ele, a partir dali, o novo momento de vida dele? Porque até então, não é que deveria ser só um jogo no sentido lúdico, de brincar. Mas quando ele já vai para o juvenil, o que é que acontece? O que é que tem acontecido com alguns clubes, e aí o equívoco? Tem focado muito em resultados e tem esquecido a performance do ponto de vista de qualificar o atleta. E aí preocupa-se, como o Mota disse, com o time. Meu time tem que ganhar, porque se eu não ganho, eu sou demitido. Eu estou preocupado com o meu emprego. Eu não estou preocupado com a formação do talento. Eu estou preocupado em garantir meu emprego. Para garantir meu emprego, eu foco em 11, 12, 13, 14, 15, 16, que vai me dar essa sustentação para a manutenção do meu emprego. Mas aí vem o seguinte, e o futuro do clube? E o trabalho de formação do atleta? De qualificação desse talento? E aí vem a segunda ponta, profissional. O menino é bom no júnior, é um novo talento, mas o treinador não tá nem aí, velho, o cara lá de cima. Eu não gosto. Se o clube não tiver filosofia para inserir ele no profissional, pelo treinador do profissional não gostar, o menino não vai jogar, por melhor que ele seja.
Então, se você não estabelece processos para aproveitar esse talento, ele vai chegar aqui, vai bater e vai voltar. Ou você empresta, ou você... Aí começa aquela ciranda, né? Sim. Que às vezes é virtuosa, às vezes não. Tem um jogador que passou, acho que foi na mão de Mota. O Alexandre passou em sua mão, não foi, Mota? Qual Alexandre? O Alexandre, o irmão do Richarlison. Teve aqui, foi nosso atleta, eu trouxe. Ele sai do Vitória. Ele Esporte. sai do Vitória. Pessoal, muitos não gostavam, sai do Vitória, vinga no esporte. Volta. Sai de novo, aí vai pra Ponte. Isso. Volta. É aí que ele acontece. Se não tivesse essa paciência, o que aconteceria com esse atleta? O Vitória deveria ter feito o que o Sport e a Ponte Preta fez. Então, esse período que fica longo, o jogador, quando eu digo a eles que 17 anos é um ano fundamental. Porque é um ano que no seguinte ele passa a ser juniores, não importa se tem 18, 19 ou 20, e é um ano que ele tem que decidir o futuro dele. Então, tudo pode ser bem feito até o jogador ser júnior. E se o clube contratar muito? E se o treinador do profissional não tiver o comportamento que Luxemburgo teve? O clube não usa. E empresta. Entendeu? Empresta. E às vezes o jogador tem potencial. E de forma que o Brasil precisa se preocupar muito com essa faixa de 17 a 20. Ela tem que ser melhor aquinhoada pelos clubes para ter um tratamento melhor. Porque às vezes é um jogador que está no final de um processo de robustez, entendeu? De ganhar corpo, e no profissional e no sub-20 às vezes ele não acha, e o profissional também tem que estar na planilha. Se o clube contrata demais, se o clube contratar 6 atacantes e entregar no profissional, o treinador vai pensar em usar a base. Se tem 6 profissionais, a diretoria também tem que ter filosofia. E quando contratar o treinador e dizer, nossa, meu elenco, eu tenho que ter pelo menos 6 ou 8 jogadores da base. E o treinador não ficar fazendo discurso, como tem treinador aí, fazendo discurso que está precisando de contratação. Entendeu? Então, a divisão de base barateia o custo do clube, os clubes estão cada vez mais pagando mais alto. Está vendo jogador reserva aí ganhando 400, 500 mil, reserva. Então, a divisão de base serve para tudo isso. E jogador reserva de 300, 400 mil sem convencer. De forma que a transição, que foi o que você tocou aí, Reginaldo, que às vezes a transição não acontece, e a transição é por conta do jogador, que às vezes falha, da família que falha, certo? Do trabalho de base que falha, mas tem um percentual enorme do clube. Do clube, que não tem política de divisão de base e que gasta dinheiro na base, mas não utiliza. Então, tem que ter uma vontade de ter o jogador. Por isso que a transição é fundamental. E tem clubes que têm, inclusive, profissionais específicos para dizer se aquele jogador que não foi para o profissional vai ter condição de mais tarde vingar ou não, porque às vezes ele negocia o jogador. Não, esse jogador não vai jogar no profissional. Tem que ter também a capacidade técnica de antever se o jogador vai jogar ou não. Mas, a partir de 17 anos, preocupa o cenário brasileiro, que é muito jogador desperdiçado. E muito jogador que abandona o futebol. Porque ele não tem espaço. Nem escolinha. As escolinhas não tem mais jogador de 18. De forma que, como é que o jogador continua desenvolvendo? Se ele não faz específico, e isso aí também foi uma coisa importantíssima. O pessoal não gosta de método analítico. A gente não faz o específico. Entendeu? A gente já compra pronto. Entendeu? Já compra pronto. É um defeito. Né? As donas de casa hoje não sabem cozinhar, compra pronto. E futebol, a gente quer que o jogador esteja pronto também. É verdade. O bom do bate-papo é que cada termo gera um gatilho. Sim, é tá? verdade. E Mota falou de uma coisa que eu fico muito chateado, que é o clube entender que ele está tendo um custo com a base. O erro começa daí. A partir do momento que qualquer gestor de um clube, tá? Porque hoje tem a figura do gestor nos clubes, né? Mesmo os que não são empresas. Não, gestor. Peraí. Gestor? A partir do momento que ele já começa a entender que ele está tendo custo com a base, ele não é gestor. Ele é um armengueiro.
Porque base não é Investimento. custo. Investimento. Base é investimento. E é um investimento que gera redução de despesas E a receita. médio e longo prazo. E receita. gera principalmente o quê? Receitas. O brasileiro se acostumou a ter o clube que é o clube vendedor. Ele não usa, só faz para vender. Só faz para vender. Ele deveria ter a capacidade mínima de reter aquele atleta por pelo menos 6 meses para gerar ganho para ele desportivo. Depois Porque esse garoto aparecendo desportivamente no clube dele, o clube dele já dá um passo para cima e vai dando passos paulatinos até entenderem que, poxa, esse clube está dando certo, por quê? Porque ele investe na base, essa base tem resultados desportivos que acabam estourando no profissional, que é qualificado porque tem garotos bons. Pô, o trabalho dele é bom. Vamos começar a comprar mais dele, porque ele faz bem feito? Não, Sim. O cara só se preocupa em vender. E aí ele pega, como o Mota disse, ele tem 100 talentos. Mas ele foca tanto em um que ele desperdiça 99. Ele poderia ter pelo menos 40 talentos estourando. Baraúna, você falou uma coisa aí, do gestor. O clube contrata um gestor de nome. Como é que o gestor vai demonstrar que é bom? Contratando. Você já viu um gestor bom se preocupar com base? Ele quer pronto, amigo. Eu lembro de um que chegou... Ele quer pronto. Então tem quanto para o clube gastar? Então o gestor ideal é aquele que antes de contratar, ele tem que ver se a base tem Em essa casa eu opção. tenho... Então o gestor quer comprar, quer contratar. E se ele falhar, pode ver que os maiores gestores do Brasil são gastadores. Ficou tudo bem. Ganhou o título, ótimo. É o que interessa. O Palmeiras hoje serve de exemplo. Porque você vê os treinadores chorando por contratação. O Renato Gaúcho mesmo está chorando direto por contratação. Que o Grêmio não contrata, o Grêmio não contrata. De vez em quando o Abel também no Palmeiras chia que tem que vir jogador, entendeu? E Abel não tem razão tanto nisso aí não, porque o Palmeiras tem dado resposta, entendeu? Mas qual foi o Agora contraponto de mesmo- Abel? Qual foi o contraponto de Abel? O ano passado, no maior momento que ele cobrou contratações... A base resolveu. Não, antes da própria base resolver, que já resolvia, a presidente olhou para ele e fez: eu não vou trazer ninguém. Vá buscar onde tem lá e se vire, porque eu não vou trazer. Aí a torcida foi para cima dela. Ela fez: eu não vou trazer. Eu não vou trazer porque eu invisto milhões para minha base dar resultado. Minha base dá resultado. Use. Ele aí teve que se virar. Aí foi política, né? Ela Foi mostrou política. a ele o seguinte: ou você vai usar, irmão, ou você vai usar, porque eu não vou buscar. Eu tenho em casa. Ele acordou. Aí você viu o Palmeiras fazer um jogo no Barradão, na primeira rodada, onde ele trouxe um lateral esquerdo dele, um garoto de 17 anos, uma nova promessa que é o Estevão dele, um Hendrick dele, Gabriel Menino dele, um Murilo dele. Em campo tinham 7 da base, no time inicial. 7. No banco tinham mais 5. São 12. Eles fizeram uma abertura de Libertadores, onde eles tinham 14 garotos da base no elenco que foi pro jogo da Libertadores. Mas aí vem também, que é um pouco imposto, quando você tem que peitar, e a Leila faz isso. Gente, torcida, eu trabalho pra caramba, eu gasto muito dinheiro investindo pra formar atleta. Eu não vou contratar. E ela tem peito pra segurar a onda das pancadas. Sim. Mas os resultados vêm, porque ela teve peito para bancar. Tem uma filosofia Quantos clubes definida. implantam essa filosofia? Só a Petralha faz isso. Eu acho que o próprio Vitória, que no passado já fez muito isso, e aqui eu vou dar o mérito a Paulo Carneiro. Paulo pode ter defeitos, como qualquer um de nós temos, os temos, né? Eu tenho, você tem, todo mundo tem defeito. Paulo também pode ter defeito. Mas ele também teve um mérito. Teve um determinado momento, e é muito claro para quem o conhece, e Mota trabalhou com ele, que ele entendia, porque ele era um homem do mercado também, ele entendia que a forma de você conseguir receita é justamente valorizando a base. E ele tinha essa ideia de que, não, no meu time tem que ter tantos jogadores da base, porque não tem outra forma de você, na verdade, fazer receita que não seja pela base, entendeu? E tem um outro problema, outra questão, a gente vê o Vitória atualmente, hoje ele não está fazendo isso, eu não estou falando mal não, viu Vitória, eu só estou contrastando o que está acontecendo de fato. Não sei se é Léo Condé que não gosta de trabalhar com a base, ou mesmo se é uma filosofia da própria diretoria atual, entendeu?
Hoje a gente não vê essa utilização. Eu entendo até que tem momentos que politicamente o gestor ele fica com medo de lançar os atletas. Claro, você tem que ter um cuidado para lançar os atletas. Mas o que falar do Palmeiras? O Palmeiras tem toda a capacidade de contratar e tá botando menino para jogar. Quem foi que disse que menino de 17 anos não joga? Joga e dá resultado sim. Entendeu? Depois de 6 anos no clube, você não consegue identificar um jogador que tem personalidade para jogar. Então, eu acho que o Vitória, próprio Bahia também, falando aqui do nosso estado, eles precisam ter mais atenção em relação a isso, porque eles, na verdade, eles estão tendo, teoricamente, uma gestão temerária, porque você está investindo tanto, gastando tanto dinheiro, que aí virou gasto, já deixou de ser investimento, e você não está utilizando aquele investimento, o objeto de seu investimento, na verdade, para a sua economia e para a sua receita. Então, acho que hoje está acontecendo essa falha a nível de Bahia e Vitória. Tem um detalhe que gera essa falha, e em vários clubes, não só Bahia e Vitória. Quando a sua decisão, ela parte de um viés político, você vai ferrar tudo. E não é político partidário, é político. Sim. Da falta dela, ou do excesso dela, ou do não entendimento dela. Político. Eu vou usar 5 jogadores todo ano de base. É minha política fazer isso? Não é. Você não vai usar. Você vai falar que vai usar. E aí, na hora de você fazer a escolha, se a escolha ela é política, você não vai ter o resultado que você quer. Sim. A escolha, eu parto sempre do princípio seguinte, é do mérito. É da qualidade. Eu tenho 5 meninos para utilizar, 7, 8, 10, 12, 15, tenho. Eu vou utilizar. Não, mas rapaz, tem aquele menino ali, e aí eu tô falando porque eu não vou nem dar nome, porque em 26 anos de crônica que eu vou fazer, nunca fui processado, não quero ser agora. Mas teve um cidadão que chegou no Bahia, que ao invés de ele ajudar a base, e até ajudava, ele prejudicava. Quando ele chamava jogadores para assediar jogadores, para tirar o jogador do empresário X para ir para o empresário que era amigo dele. Isso ajuda ou prejudica? Prejudica o time, né? Teve um jogador que ele disse, se você não aceitar, você não joga no Bahia. O menino hoje rodou o Brasil, fez sucesso em alguns clubes, ajudou alguns clubes a subir, mas no Bahia não jogou. Porque o pilantra que estava lá, se você não largar seu empresário e for para fulano, você não vai jogar aqui. E não jogou. E não jogou. E não foi nenhum, nem 2, nem 3. Vários casos. Então, se falta a capacidade da escolha ser técnica, a escolha é pela política, pela amizade, pelo envolvimento que você tem com o empresário A, B, C ou D. Tem gestor que, infelizmente, é envolvido com o empresário porque o time estava ferrado e ele teve que tomar 1 milhão do cara. E aí a prioridade é botar os jogadores do cara para jogar. Mas os jogadores do cara não tem a qualidade que o jogador de Rivelino tem. Mas porque ele deve favor ao cara, vai jogar o jogador do cara. Já atrapalhou o processo? Atrapalhou. Já atrapalhou a política? Já atrapalhou a chegada do talento nessa ponta da transição? Então, infelizmente, muitos clubes agem assim, irmão. Esse envolvimento nefasto do bastidor. Já teve clube, quem sabe, o empresário descia no aeroporto, salário da gente vai sair. Qual é a capacidade que esse gestor tem de dizer não àquele empresário? Ó, eu tô com 5 meninos da base aí, os meninos vão ter que subir, velho. Qual a moral que você tem de dizer a ele não? Se você deve favor a ele. Sim. Se você precisa do dinheiro dele para pagar o salário do seu principal. Tem isso. E aí, quando você não tem a gestão, não tem a política de utilizar a base, para que você está fazendo base? Corrigimos a captação, corrigimos a recepção, corrigimos e estabelecemos processos. Nossos treinadores são atentos na qualidade, no mérito, no jogador, não é que vai ser perfeito, mas um jogador com o mínimo possível de erros. Faz todos os gestos técnicos, chegou bem, mas chega lá na ponta, você tem um vagabundo. Acabou, irmão. Não adiantou nada disso, irmão. Matou todo o processo. E no Bahia teve isso, um pilantra que chegou aqui, que era amigo de um empresário carioca, que ficava assediando os atletas para os caras irem para esse empresário e matou muitos. Tá? Tá? Verdade. E assim, um dia eu dei nome na rádio. Dei um nome na rádio. Tá? Por quê?
Porque tem gestor que é assim, irmão. É comprometido com os amigos empresários. E ele ferra todo o trabalho de 10 anos, porque um jogador de base não aparece do nada. Muitas vezes esse garoto leva 7 anos para aparecer. Sim. 8 anos Ou para mais. aparecer. 10 anos para aparecer. Você descobriu um talento com 10, Mota lá atrás, quando teve a capacidade financeira de montar, ele me ensinou isso. O Júnior não é só o sub-20, é o 20, o 19, o 18 e o olho atento e esperto pro 17. O juvenil, né? Não é só o 17, é o 16, o 15 com olho atento pro 14. E aí vem um lance estrutural que acontece muito na Bahia, que em outros lugares não acontece, na Europa não acontece. Aqui na Bahia, você não pode trabalhar com um garoto de menos de 15 anos. O MP vai em cima. É. Tá. Mas o ginasta, ele vira ginasta com quantos anos? Ele tem que ser novinho, né? Com quantos anos o ginasta vira ginasta? Com 5? Com 6? Com 7? Mas o treinamento físico do menino de 5, 6, 7 prejudica o crescimento do menino? Então não é ciência. Mas no futebol prejudica, né? Vai prejudicar o crescimento, vai tirar... É tanta baboseira que você ouve de quem só fica com bumbum, sentado numa sala, no gostoso do ar-condicionado, não entende banana nenhuma de nada. E aí ele se acha o dono da razão para decidir sobre processos que em todos os outros esportes é diferente. Todo mundo... Ó, futebol da Ibope. Todo mundo quer se meter no futebol. O MP nosso, então, é fantástico nisso, né? Não entende zorra nenhuma e se mete. Ó, não pode, a base tem que ser a partir dos 15 anos, porque com menos de 14... É trabalho escravo. Trabalho escravo é uma pinóia, meu irmão. Vai tomar vergonha e aprender o que é esporte. Nenhum ginasta surge com 15 anos. Ele é trabalhado. Com 5... É descoberta do talento. E aí é direcionado. 5, 6, 7, 8. Para isso, a educação física é uma ciência. Para você entender que tipo de carga você pode implementar para aquela idade, para aquela faixa, para aquela capacidade física. Tem exercícios que vai muito mais, e vários, e metodologias que vão contribuir para o garoto de 5 chegar nos 6 anos muito mais forte do que um 6x. Num 7, num 8, você melhorar as valências, as capacidades e potencializar na época do estirão, aquele estirão. Se o garoto tinha uma possibilidade de chegar a 1,80, com um trabalho adequado de preparação e orientação física, nutricional, endócrino e todo o trabalho multidisciplinar, aquele garoto de 1,80 que pode chegar a 1,90, mas não chegaria, chega em 1,90. Quantos atletas você trabalhou e melhorou a capacidade dele? Quantos atletas? E isso é o quê? Isso é ciência, pô. Aí vem alguém que não sabe zorra nenhuma disso, o garoto de 10 anos não pode fazer esse tipo de trabalho não, que é tirar da criança a capacidade de se divertir, de brincar, de não sei o quê. Então não seja atleta. Mas, Bará... É uma diferença. Me permita e nós temos esse compromisso assim com a coerência. Me permita discordar de você num ponto. A criança, ela tem sua fase de formação. Né? Claro que o atleta... Existem, eu acho, especificidades dependendo da área esportiva que você pratica. Né? Quando você faz uma certa... Rapaz, eu vou fazer até uma menção aqui ao Big Brother, que acabou ontem. Eu vi, rapaz, um depoimento. O que aconteceu com... Eu não sei se vocês acompanharam, não ontem, mas até um pouco antes, quando aquela menina, a Alane, saiu. Ela fez menção à mãe dela. Ela começou a se bater. Eu não presto, eu sou a pior pessoa, a pior pessoa do mundo. Eu vi claramente naquele gesto. Eu acho que a mãe deve ter ficado envergonhada. Né? Minha mãe tá com vergonha de mim. Minha mãe tá com vergonha de mim. Eu me lembrei logo do que Anderson, quando teve aqui, falou: rapaz, o pai fica na arquibancada, o filho, ele já tá gravado. Ele reconhece a voz do pai. A voz do pai pode estar longe, se falar qualquer coisa, ele vai perder a concentração. Ele vai ficar nervoso porque tá vendo que o pai tá reclamando. E eu vi aquela menina, aquela mulher, né? Aquela mulher, na verdade, já sentindo os traumas de quando certamente a mãe, que era professora de balé,
na verdade, que existe uma exigência muito que grande. É exigente muito pra caramba. Pra caralho, entendeu? E a mãe fazia isso na melhor das intenções, sem dúvida nenhuma, né? Mas existia uma exigência muito grande. E isso, de alguma, eu não tenho dúvida nenhuma que aquilo ali trouxe um trauma pra ela. Ah, pô, Reginaldo, isso aí é sacanagem, é barbuzeira. Não, pode ser. Não vou entrar assim no mérito, sabe? Mas de alguma forma, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que sabem labutar com essa pressão e tem pessoas que agem de uma forma diferente, entendeu? Então, no futebol, eu entendo também que numa determinada idade, a gente até tem discutido aqui, o garoto ele tem que jogar para brincar. Porque isso, na realidade, isso vai fazer com que naturalmente, entendeu? Ele se desenvolva tecnicamente brincando. Essa questão lúdica vai ajudar na formação dele, sabe? Enquanto na pressão, na realidade, você vai atrapalhar o processo de aprendizado. Isso se aplica ao futebol, mas também se aplica no dia a dia, com seu próprio filho. Se você, isso até cientificamente é defendido, é provado, se você começar a bater, que eu falo, bater não é castigar o filho, mas reclamar o teu filho o tempo todo, claro, precisa de repreensão, precisa. Você começa a inibir que ele tenha atitude. Por quê? Porque ele vai ficar com trauma. A princípio, quem é o chefe da família, quem é o mentor da família, é o pai, é a mãe. Se você começa a só bater, o menino se retrai. Ele não vai deixar, porque futebol é arte. Mas... futebol, o cara que pinta, o futebol é arte. O cara que pinta um quadro, sabe? Ele tem que receber muito, porque aquilo ali é uma coisa maravilhosa, é uma coisa única. O jogador de futebol, eu acho que tem que receber muito também, entendeu? Porque aquilo ali é uma arte. Poucos conseguem, muitas vezes, dar o drible naquelas circunstâncias que o Ronaldinho conseguiu dar. Ele tem que receber muito. Então, futebol é arte. Para o cara ter aquele discernimento, aquela capacidade, aquela atitude, entendeu? De chegar e peitar toda a imprensa que estava por trás, porque se errasse o cara ia bater nele, entendeu? Seu treinador e tudo mais, sabe? Ele, na verdade, ele teve que ter um fortalecimento mental tal, entendeu? Que lhe permitisse essa ousadia, sabe? E se você, naquela fase, enquanto criança, você reprime o atleta, talvez você esteja podando essa capacidade que ele vai ter, entendeu? Olha o que está falando. Você está falando de uma coisa diferente. Eu falei de formação. Você está falando de performance. Quando você começa a cobrar performance, sim, você tira tudo isso que a gente falou. O que eu falei aqui foi formação. O atleta precisa ser formado cedo. Para ele entender o que ele tem que fazer. E ali cedo você descobre o talento. E você começa a direcionar o talento. Quando você o força a competir tão cedo, exatamente. Você perde a formação. E a gente está falando aqui de formação. Você percebe um garoto de 4 anos com talento? Com 4 anos a gente já percebe que ele tem talento. Percebe o talento? Percebe. Ok. O talento é inato. Se você cria um processo para fazer com que ele comece a direcionar a energia dele para ampliação daquele talento, é positivo? Lógico, é necessário. Mas se você veste uma camisa qualquer e do outro lado põe outro garoto com outra camisa qualquer diferente da dele e força um contra o outro a competir, é positivo? Não entendi, me perdoe. Não, porque você gera pressão. Sim, ele tem que ganhar. Sim. Ele tem que ganhar. Tem que ganhar. Você não precisa que ele tenha que ganhar. Você tem que formar. Olha o que eu falei. Eu até vou trazer uma... Eu vou até trazer uma coisa que se... O que a gente está falando aqui é da origem dos processos que você pode estabelecer de formação para canalizar o talento e potencializar. Quando você começa a trazer ele para competição muito cedo, você perde o sentido da formação, da ludicidade, da espontaneidade, porque você começa a cobrar resultado. E se você cobra resultado, você vai perder alguém no processo. Você vai tirar alguém desse processo. Você cobra porque errado, na hora automaticamente você vai ter 10 garotos de 6 com maturidade diferente. Vocês acabaram combinando e os dois até estão certos na bandeira que vocês defenderam. Porque a grande realidade que você falou, natação se começa com menos de 2 anos até. Você com 1 ano, o menino já vai para a piscina. Você falou que o Ministério Público proíbe um clube ter... alojado, né? Não é só alojado. É o trabalho mesmo profissional. Mesmo porque
fala de trabalho escravo, essas coisas todas. A ludicidade tem que acontecer, não tem que ter cobrança, porque o futebol é arte. E quando você tem pressão, a arte fica perdida. Então, isso aí é das coisas que a gente tem conversado aqui. A gente tem falado muito disso aqui, mas na grande realidade o Brasil precisa se organizar melhor o seu futebol, sua estruturação. A sua divisão de base tem que ser mais organizada. Entendeu? Nós estamos fazendo uma gravação aqui e hoje teve um jogo, 9 horas da manhã, em Feira de Santana, do Campeonato Sub-20. Para que ter um jogo dia de quarta, que o aluno perde aula? E que o clube tem que ir na véspera, ou senão tem que acordar 4 horas da manhã. E não tem transporte, não tem segurança 4 horas da manhã para você estar tomando um ônibus para ir para um lugar para ir. Então, a nossa delegação do Jacuipense teve que dormir em feira. Isso é custo. E para que acabar o campeonato tão rápido? Para que fazer jogo dia de quarta-feira? O aluno com certeza perdeu aula. Com certeza perdeu aula. Porque ele vai chegar de viagem 3 horas da tarde, sei lá que hora, pode ter que gastar com almoço. Então, o futebol brasileiro precisa ser mais repensado. Não ficar só confiando na arte. Porque talento, a arte hoje, somente o talento, não vai funcionar contra países mais organizados, que se preparam melhor, que tem melhor calendário, que tem melhor estrutura. Então, essas coisas a gente tem que corrigir. A gente tem que corrigir. E uma coisa assim que eu acho palpitante que a gente estava falando aqui, parando, é exatamente isso. É você desperdiçar, você vê o clube ter base e não utilizar, não aproveita que tem, entendeu? E a gente vê e a gente vê com tristeza dois grandes clubes formadores como o Bahia e Vitória, perderem no ranking de divisão de base. Hoje o Ceará está na frente. Pernambuco está na frente, Vitória, o Bahia está em 4º lugar e o Vitória em 5º. Então, nós temos que reagir à divisão de base aqui, entendeu? Utilizar mais, ver grandes promessas na base. Não pode Roger jogar um dia, fazer uma jogada espetacular, e sumir. Entendeu? E depois some. E não é nem relacionado mais. Então, o Bahia não tem política de divisão de base ainda, né? Nós estamos confiantes que o City possa dar essa política ao Bahia, entendeu? Porque a Bahia sempre foi um clube formador. A Bahia sempre teve tradição de divisão de base. Tem profissionais da Bahia brilhando, não é só no Palmeiras, não, em vários clubes. Do Brasil. Então, eu gosto muito desse aspecto de que se falou da transição e do lançamento do atleta. E você parece que você tem temos um vídeo aí. Um vídeo aí que fala sobre isso. A gente até se antecipou, discutimos até bastante. Carlos Brasil, né? Carlos Brasil. Carlos Brasil é um dos profissionais mais gabaritados e mais competentes a nível de divisão de base no Brasil. Dá o crédito, então, inclusive, para o podcast, né? O perfil, o Instagram, Cortes Diários, SS. Solta aí pra gente dar uma olhadinha aí. Acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. O que eu questiono muito no Brasil é a transição pro profissional. Acho que se desperdiça muito talento, né? Eu acho que o Brasil é o maior exportador de jogador. Então, continua formando com qualidade, porque senão não seria, né? Se você pegar aí, é o país que mais exporta. Pegar a Champions League lá, você vai ter mais jogadores brasileiros até do que jogadores franceses, né? Que é o segundo, eu acho. Então, assim, eu acho que a qualidade ela continua existindo. O que o Brasil precisa evoluir, no meu ponto de vista, são questões de transição base profissional. Hoje, os profissionais que trabalham em futebol de base nos grandes clubes são extremamente qualificados, diferente de talvez 20, 30 anos atrás, né? Hoje não, diria até que são mais bem qualificados até que alguns clubes na equipe principal. Sim. Tá? Mas, de qualquer forma, é uma situação que precisa melhorar a transição e a gente também fazer com que... Existe um problema cultural no país, né? Fazer com que os nossos jogadores melhorem a parte mental e cognitiva. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa desenvolver melhor o nosso futebol em comparação à Europa, por exemplo, né? A primeira liga da Europa, onde você vê jogadores extremamente preparados na parte mental e cognitiva. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente tem que ter. O que eu questiono muito...
Acho que é perfeito, né? Acho que tem Tem muito a ver com o que a gente discutiu a gente aqui, falou que a gente aqui. falou. E vem uma ponta que eu acho que tem sido um fator determinante para a não utilização de muito garoto da base, principalmente Bahia e Vitória. O Bahia até a venda, ele tinha necessidade do resultado. Porque seus gestores faziam tanta merda que aí não usavam o menino da base porque sabia que a torcida não ia aceitar, porque ele tinha necessidade de contratar. Que Mota falou. O gestor, para ser bom, tinha que contratar. Pena que eles eram tão burros que contratavam muito mal. Né? Derramaram dinheiro, fizeram bobagem, caíram, deu sorte, em uma cagada monstra voltaram. Não foi muito de competência não, porque eles eram burros mesmo. Né? Tanto os dois, que eu chamava os dois de pequenininho e pequenês. Muito burro para futebol. Mas deu sorte de voltar e aí vendeu o clube. Tá, vai passar um período até esse novo gestor implementar sua filosofia que lá tá dando certo. Você viu o City jogar um jogo de Champions com 5 garotos que saíram da base. Jogar um campeonato inglês, que é duríssimo, com 5 garotos que saíram da base. Um garoto de 18 anos entrou no jogo. Tá? Você jogar contra o Liverpool com um garoto de 19 anos entrando, 18 anos entrando na reta final do jogo. Aqui você bota o garoto de 18 anos em um jogo como o de ontem. Esse menino é pesado a camisa, não vai dar. O próprio torcedor prejudica. O gestor já prejudica naturalmente. Mas você não acha que nessa situação, quando o clube tem a filosofia e tem a muito bem definida, é o que acontece inclusive no Palmeiras, não cabe o presidente segurar essa onda, independente de pressão, de torcedor, e bancar, entendeu, o atleta jovem? Você acha que Fábio Mota ia fazer isso? Numa Série C? Não estou me referindo a... Entende o que eu estou dizendo? Eu estou exemplificando, usando o nome Fábio Mota, para exemplificar o que eu quero dizer da necessidade do clube. O clube não tinha paciência do seu torcedor e dos seus investidores, também dos seus credores que querem receber, para apostar num garoto da base. Até porque o torcedor não tem essa paciência. Agora me diga uma coisa, não vai haver o desgaste também, nesse jogador que foi mal contratado, que foi contratado e não vai render, o presidente não vai sofrer, então a sofrer pela mal contratação de um jogador, já que a gente não está vendo tantos jogadores diferentes no geral, não estou me referindo a Bahia e Vitória. Essa frase, Mota, contratar é um ato de risco? Alguém lançou essa frase. Isso. Velho, voltamos para aquilo que a gente falou de gestão. O cara tem que ser competente, irmão. Sim. Se você é um diretor de futebol, você tem que contratar bem, irmão. Eu contratei errado, então você não presta, pô. E é muito mais fácil você contratar um medalhão e depois jogar pra torcida, né? Eu contratei. Não deu certo. Você entendeu? É o que os caras fazem. A necessidade do resultado é maior do que a paciência, a capacidade de discernir que eu tenho na base um jogador que é igual ao que eu tô contratando, só que eu tô pagando 150 ao cara. Mas o meu torcedor entende que eu contratar aquele 150, eu fico em paz com minha torcida. E na verdade... E eu não tenho paciência para usar aquele garoto que é igual ou melhor do que aquele 150. Em cima disso... E vai render ainda. Em cima disso, o Vitória agora tá querendo contratar o David, que era da base do Vitória. Que rodou, foi vendido pro Cruzeiro. Os clubes aí. O Vitória quer dar 3,5 milhões de euros pro David. Um bom jogador, que não se firmou como grande jogador no cenário nacional. E o Vitória tem um jogador na base, que chama Fal. Que é um jogador que tem muito talento, mas não tem oportunidade. Não tem sequência. É um menino que hoje já tem 20 anos, continua jogando no Sub-20, joga na mesma posição, mas os caras não têm coragem de lançar e dar uma sequência pro garoto. Então é muito mais fácil aí. A torcida vai pegar o David no aeroporto. A gente pode até, Baraúna e Rivelino, defender Fábio Mota, porque ele tinha uma necessidade... Não falei do nada, só exemplifiquei. Só dando um exemplo, porque ele estava na Série C, entendeu? E ele não podia dar passo errado. Todo passo dele, ele deu certo. Deu. Ele subiu, Aliás, até que tem que parabenizar o que ele fez. Sim, sem exatamente. Dúvida, Mas no momento que ele está na primeira divisão, ele tem que retomar o Vitória, e tenho certeza que ele vai procurar fazer isso, ou tá fazendo isso, né? Ele tem investido na base. Ele tem que voltar o Vitória na normalidade, né? Não ficar só como clube formador no O Vitória prestígio. chegou a ter em uma seleção brasileira 5 jogadores oriundos da base do Vitória. 5 jogadores. Então, o Vitória precisa retomar os seus dias de divisão de base, e isso é uma coisa paulatina, a gente entende.
Mas a grande realidade é que o dirigente, de um modo geral, ele gasta mal, ele contrata mal, ele faz desperdício, ele contrata um jogador, deu errado, ele procura contratar outro. Entendeu? E gasta com rescisão, e gasta com gasta tudo. com rescisão, e é dinheiro que ele está tirando do investimento na base. A própria base. Quando ele erra no profissional, só quebra a corda na base. Sim. Quem paga o pato é a base, irmão. Na hora Toda tem que fazer bobagem os que é feita cortes, lá em tudo cima na base. é a base que paga. Por exemplo, vou dar um exemplo. O Bahia cai. Primeira coisa que os dois loucos lá fizeram foi o quê? Cortar investimento da base. Ao invés de você aumentar o investimento na base para gastar menos na ponta cá e aí fazer o que a gente está discutindo, que é a transição e o lançamento do profissional, você vai lá e corta. Porque você entende que lá é custo. A visão errada que eu disse do gestor. Sim. Quando ele entende que base é custo, ele está trilhando um caminho do insucesso. E um caminho de um prejuízo a médio e longo prazo. Porque se base não dá resultado em um ano, eu assumi hoje a base, em um ano eu vou dar resultado, não vou. É um trabalho de médio e longo prazo. Sim. Você precisa de pelo menos 3, 4 anos para começar a colher frutos. Mas os caras querem ter resultados na base no agora. Mas aí você pergunta, ele investiu o suficiente para o agora dar resultado? Não. Ele não capta direito. Ele não prospecta o jogador. Por anos e anos, nesse recorte recente, Bahia e Vitória negligenciaram as peneiras. A gente vivia uma fase de Bahia e Vitória no interior baiano que era uma luta. O Bahia anunciava que ia estar em Cachoeira, o Vitória anunciava que ia estar em São Félix, do campo do lado. O Bahia anunciava que ia estar em Cruz das Almas, o Vitória anunciava que ia estar em Santo Antônio, do lado. Buscando, prospectando, incentivando o que Mota falou, as escolinhas. Só que até as escolinhas, na minha opinião, perderam o sentido de escolinha. Hoje o cara faz escolinha como fonte de renda e não como fonte de prospecção de atleta. Ele não está preocupado se na escolinha dele tem 50 garotos, onde dali vão nascer 5, 7, 8, 10 jogadores. Ele está preocupado que são 50 meninos pagando mensalidade, porque ele tem que levar o pão para dentro de casa. Até a própria escolinha perdeu um pouco do seu sentido. Tem escolinhas e escolinhas, né, Mota? Tem escolinhas Tem que muita olha... escolinha boa. Eu não estou fazendo um recorte geral, Sei, tá? sei. Mas a gente está dizendo que existe muita gente de escolinha fazendo isso. Tem muito também pilantrinha inserido no contexto de escolinha. Tem. O cara é um pilantra, é um usurpador de oportunidades, Sim. que quer ganhar só o dinheiro e aí lança as peneiras e aquela peneira serve de quê? De nada. De nada. Só se viu pra ele tomar 20, 30 de cada menino, É. botou 100 meninos, botou 3 meninos no bolso, ele some. Aproveitar esse momento que Baraúna está falando isso, e eu quero até advertir. Você que é pai, você que é mãe, tenha muito cuidado com isso. Baraúna falou aqui sobre a questão do empresário. Claro que tem que se ter muito cuidado. Claro que tem um bom empresário e tem um mau empresário. Tem um bom professor de escolinha e tem um mau professor de escolinha. Mas eu vejo muitas vezes pais entregarem seus filhos, muitas vezes de 12, 13 anos, para morar na casa de um desconhecido, saindo do Nordeste, morando em São Paulo, morando no Rio. Então tenham cuidado com isso. Quando você vê pai, mãe, que rola dinheiro, que o cara está pedindo dinheiro para acontecer, fuja disso, isso é golpe, é errado. Estou lhe falando como empresário, porque se o seu filho de fato estiver já no nível legal de performance, dele ser aproveitado, dele ser aprovado num clube grande, o empresário vai pagar tudo e não vai querer nada seu, ao contrário, ele vai querer até te dar. Então fuja, isso é golpe. Eu vejo muitas vezes, Baraúna, as pessoas fazerem rifa, envolve toda a família, e amigos, comércio, e aí vai, depois perde esse dinheiro todo, e o menino 15 dias depois, uma semana depois volta. Então tenham muito cuidado em relação a isso, é uma dica que a gente dá aqui, a gente vê isso assim constantemente, e você está inclusive submetendo seu filho, sua criança a um risco, porque você não sabe o que pode acontecer lá. Então tenham cuidado com isso, isso é extremamente importante. É só para organizar as caixinhas de tudo que eu falei. O ex-presidente, que é meu amigo, Marcelo Santana, quando assumiu o Bahia, ele cancelou as categorias intermediárias, que eram por classe, que são a idade, né? Então você tinha a classe de 20, 19, 18, 17, 16, 15, tal. Ele aí, falando de custo, cortou. Aí ficou só com os times principais, 20 e poucos atletas em cada categoria. Acabou prejudicando lá atrás o trabalho. A gente está falando de 2013, 14. 2013. 13.
Isso reflete até em 23. Porque a falta de surgir vários talentos é por conta daquele corte. Daquela dispensa. Se você não trabalha lá E teve uns embaixo, sabidos também, uns pilantrinha. E aí botou André no corte, Biel no corte, Danilo no corte. Mas vamos pra frente. Teve um cidadão que dispensou Danilo em um dia, achando que ia ganhar um dinheiro de uma situação que ele tinha combinado. 2 dias depois ele chamou Danilo para outro clube. Mas tudo acontece no futebol. É um meio que não é só flores. Sim. Mas vamos pra frente. O que eu quero dizer é o seguinte, pra gente organizar as caixinhas. Um dado momento, ele volta pra Série A e diz assim, a partir de agora, cada venda que a gente conseguir fazer de jogador da base, X% vai ser investido na própria base. Tô esperando até hoje. Gestão. Primeiro, eu gestor entendo que eu tenho que fazer um investimento X na base. Eu tenho que acompanhar esse investimento. Eu tenho que cobrar por esse investimento. Mas para eu cobrar, eu tenho que estabelecer processos para que esses processos sejam respeitados e esse garoto que chega com 12 alcance os 20 com qualidade. Processos. Quantos clubes estabelecem processos? E aí eu, enquanto gestor, tenho que estabelecer uma filosofia. Se eu estabeleci processos para os meus profissionais, esse garoto vai chegar na ponta aqui qualificado. Mas eu tenho que ter uma filosofia para utilizar esse garoto que chegou nessa ponta qualificado. E aí é a minha decisão, minha tomada de decisão, que vai fazer com que esse garoto que chegou com 17, 18, 19, ele possa ter sucesso no meu profissional. Quando eu contrato um treinador para o meu profissional, eu tenho que dizer a ele, nós temos uma filosofia. A filosofia aqui é X. Nós vamos lhe dar 3 jogadores por posição. Um tem que ser da base. Eu vou ter 3 zagueiros centrais. Um tem que ser da base. Eu vou ter 3 quartos zagueiros. Um tem que ser da base. Eu vou ter 3 laterais esquerdos. Um tem que ser da base. Existem muitos casos que os clubes erram. Muitas vezes até o jogador ele consegue performar depois. Naquele momento não estava performando. Mas na maioria dos casos é justamente por falta desse planejamento que você está falando mesmo. Eu até vou citar aqui uma situação, porque isso impacta diretamente no trabalho, inclusive, da captação. Porque o treinador, o captador, o observador, ele se arruma buscando o jogador. E de repente aí passa pela falta de processo, o jogador não é aproveitado da forma certa. Vou dar um exemplo muito claro aqui, que aconteceu aqui com o Vitória, sobre Petros. Petros foi trazido aqui por Vitória através de Carlão, que a gente até já entrevistou aqui. Ele era um jogador de Juazeiro, já no Juniores, se não me engano, no Juvenil, Juniores. Já no Juniores. Eu lembro que ele chegou já... Já no Juniores, entendeu? E aí, Petros, inclusive, trabalhou com o João Paulo. João Paulo até falou aqui sobre algo que Petros comentou sobre... Porque o João Paulo pegava no pé dele para treinar passe. O fato é o seguinte, chegou no funil dos juniores, Petros simplesmente foi dispensado, tchau e benção, e depois Petros simplesmente jogou no Corinthians, campeão brasileiro, né? Jogou Corinthians, jogou no São Paulo. São Paulo e tudo mais. Então, o que aconteceu? Quer dizer, todo um trabalho de busca foi perdido, então isso é prejuízo para o clube. Por falta da filosofia. Pela falta da filosofia, definir entendeu? a filosofia. Sabe? E outra coisa, e ter alguém para identificar, porque na verdade os clubes eles focam nos extraclasses. Petros é 8-9. Então ele pegou 8-9, 8-8 e 8-7. Essa safra do Vitória, eu acho que dos últimos anos, tirando a época de moto, foi quem deu mais jogador. Principalmente 8-7. Marcelo Boliviano, Davi Luiz, Anderson Martins, o Wallace, o Wellington, Neto Coruja, William Santana, Marquinho. Hulk como lateral. Mas foi 8-6, lá atrás. Então, assim, você foca nos extraclasses, que vão conseguir chegar logo no profissional, mas você tem que ter alguém que identifique o jogador que tem qualidade, que ele vai poder dar uma rodada, como o Alexandre deu, e vai voltar pro clube. Naquele momento ele não é extraclasse, mas tem potencial de crescimento. Tem potencial, que é um ativo do clube. Então você não perde, você não deixa sair para ir vingar no outro clube. Tem que ter essa expertise. Mas aí a falta de capacidade financeira vira muleta para ele dizer, eu tive que liberar porque eu não tinha como manter. É muleta, para mim é muleta. Porque se você faz uma gestão bem feita, você vai ter a capacidade financeira de manter esse jogador. Sim. Que é o que falta. Repare, o grande Santos dos anos 2000 foi um grande Santos trabalhado para ser aquilo? Não.
Foi a necessidade. O grande O Cruzeiro, Vitória, o o Vitória. grande Cruzeiro, que lança vários garotos naquele momento, lá quando ganha o bicampeonato, foi planejado para ser aquilo, ele tinha uma puta de uma base. Mas foi a necessidade de ter que não ter para contratar e ter que usar. O Vitória de Muitos Alex times Alves, de deram Dida, dessa certo. turma, a mesma coisa. Muitos jogadores. Se for olhar o melhor time de cada clube, time histórico do Cruzeiro, do Inter, Foram entendeu? com jogadores de Foram base. com jogadores da base. Mas Flamengo. A base motivados foi a pela base. necessidade, Mota. Nunca motivado pela filosofia. Motivado pela necessidade. Leão chega, pede ao Santos, eu preciso de jogador. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro, irmão. Se vire com o que tem aí. Aí ele vai pra onde? Por necessidade, vai pra base. Chega na base e descobre meio mundo de garotos super talentosos que naturalmente, talvez no processo de filosofia do clube, que vai contra o próprio Santos. Porque o Santos sempre foi um clube que descobriu talento. Sim, mas Leão pediu contratações, o Santos não deu. E Leão diz isso. E ele então usou Diego e Robinho. Então ele revelou, porque se o clube liberasse o jogador. Mas a necessidade, é disso que eu tô Não, focando. mas Mota. o clube foi rígido na sua filosofia. O clube Não tenho, não vou dar. não pode. O clube não pode. E eu já vi várias vezes o Palmeiras dizer que não pode. O Palmeiras é um clube rico. É, Tem uma presidente rica. capacidade Entendeu? financeira E o Palmeiras fantástica. cansa de dizer que não pode contratar. Mas isso é responsabilidade. Entendeu? E isso é filosofia. Eu vou pedir para soltar um vídeo aqui em que Ronaldo fala, inclusive, sobre os clubes. Nosso horário está chegando. Vamos dar uma analisada aqui nesse vídeo. Que eu acho que tem a ver com O o que... sistema brasileiro dos clubes é um sistema que é feito para não funcionar. Cara. Eu vou levar porrada por isso, com certeza, mas não me importa, é obsoleto total. Imagina um clube com 400 conselheiros. Porra! É. Todos os clubes grandes têm 400 ou mais, hein? Nossa. Como é que tu decide alguma coisa, cara? Entendeu? Imagina a política disso no dia a dia. Oh, eu quero fulano, ciclano, ou quero fazer isso, eu tenho que passar no conselho. Tem clube que tem corregedoria não sei, dentro do próprio clube, que faz, investiga as ações do... Vira um negócio tipo um estadinho, né? Eu penso como Ronaldo, sabe? Eu penso como Ronaldo. Eu acho que esse formato... eu sou muito a favor da SAF, porque quando você tem meta, você tem um objetivo muito claro, muito definido, o sistema fica mais eficiente. E eu vejo que esse sistema, com essa quantidade de conselheiros e tudo mais, acaba sendo uma coisa assim de torcedor. Você pega o torcedor e coloca dentro da gestão do clube, sabe? Então fica muito que vaidade, fica muito essa situação de que é o brinquedo daquela pessoa, daquela pessoa que tem o dinheiro para investir ali. Então vamos investir porque eu tenho acesso. É a minha brincadeira de final de semana, entendeu? Então deixa de ter uma eficiência na gestão. E eu não concordo. Acho que os clubes, de fato, têm que se transformar em SAF. É um modelo que a gente tem visto que tem dado certo. E para a base, isso é extremamente importante. Por quê? Porque nesse formato, Baraúna, a base vai ser vista como investimento. Entendeu? Não simplesmente como custo. Sabe? O que é que acontece? A gente vê nesses clubes aí, quer dizer... em muitos deles, os conselheiros transitando, que é deles, né, vamos dizer assim, dentro, e mandando em algumas situações, botando os parentes e tudo mais, sabe? Não tô falando de Bahia e o Não, ele tá falando Vitória, de futebol no do contexto geral, geral. no geral, entendeu? Tô falando no geral, no Brasil, acho que, inclusive, pior ainda, nos clubes pequenos, rapaz, eu fico ali, por exemplo, Fluminense de Feira, era pra ser, falando da Bahia, era pra ser uma potência, agora até mudou, eu não sei exatamente como é que tá, sabe? Mas acaba virando dono. É um grupo, uma hora é um grupo de conselheiros, uma hora é um grupo político, outra hora Tem um termo que eu usava. é um grupo é uma família, Antes ou até, algumas famílias, antes até entendeu? cabia E acaba- esse termo que eu usava, eu dizia assim, parecem senhores feudais e cada um dono do seu feudo, né? E no meu feudo eu faço o que eu quiser. Aí mudou pra você. Aí você tira todo mundo do meu feudo, bota todos do seu feudo. Foi o que eu falei lá atrás de política. Que quando as decisões são políticas, geralmente dá merda. Não tem eficiência. Não tem eficácia. Você tem que ter gestão. Tem clubes no Brasil
Fortaleza é um grande exemplo, Sim. que é um modelo de conselho, é um modelo É uma presidencial, exceção. mas tem gestão. Mas tem um cara central que toma as decisões, que sabe, é muito habilidoso, que é o pai, entendeu? Porque ele tem gestão. E ele consegue fazer O que, a gestão. o que é que justifica o convencimento perante os conselheiros? É a gestão. A quantidade de tomada de decisão Decisão positivas que justifica dar liberdade para que ele continue tomando decisões. Vamos lá. Mas você vai ficar refém da sorte de Riva, você aparecer está há um quanto cara tempo no como esse. futebol? Mais de 30 anos. Quantos dirigentes pilantras você já conheceu? Caramba, Quantos treinadores pilantras você conheceu? muito. Quantos jogadores pilantras você conheceu? Quantos presidentes de clube pilantras você conheceu? Gente, é a conduta que define como você vai ter liberdade ou você vai ter regras rígidas. Se você é um cara que se porta com transparência, e hoje as leis cobram até dos clubes, governança. Só que, infelizmente, o Brasil é um país de faz de conta, velho. O Brasil é um país que tem lei para não ser usada. Que tem justiça para não cobrar nada. Lei da governança e transparência. Você, para aderir ao Profut, você tem que ter transparência e governança. Tem? E aí cai na justiça. Tem que cobrar. Cobra. Pune. Toma. Faz de conta. O cara pega, mete mão no erário do clube. A lei diz que ele tem que ser cobrado, inclusive com a concorrência do seu patrimônio pessoal. É cobrado? Desviou 30 milhões do clube. Quem vai lá cobrar? Ninguém cobra. O Brasil é o país do faz de conta. Se o Brasil, que é um país feito para dar certo, as coisas fossem corretas, nós temos tudo para ser gigante. Sim. Um dia a França estava tão mergulhada em corrupção que o governo se meteu e disse assim, vamos fazer o marco zero. Caiu o menu de clube, prendeu o menu de dirigente. Tá dando certo? Aqui no Brasil, irmão, você não vai prender ninguém. Você não vai tomar de volta o dinheiro que o cara levou. Você não vai pegar o patrimônio do cara e dizer, ó, você tomou 30 milhões do clube, tem um patrimônio de 35, só vai ficar com 5. Me dê aqui os 30. Não vai. Não vai, porque vai recorrer da decisão, depois vai pra instância tal, vai pra não sei quem. Quando você vê 50 anos, o cara morreu. E ninguém tomou nada. Você tá entendendo? Se as coisas fossem corretas, o conselho não ia atrapalhar. Concordo em parte com o Ronaldo, porque a gente tem exemplos que deram certo. Mas são exceções. E são pontuais. Tem época da história. Mas não é regra por causa das pessoas. Sim, a conduta das pessoas. Mas é a realidade. A transparência das pessoas. Mas é a realidade. Você tá entendendo? Quando é que você vai ver um honesto preso? Não vai porque ele é honesto, pô. Mas o honesto vai trabalhar no futebol? Não vai. Não vai porque o honesto vai sair desse processo. E, na verdade, nós temos clubes que temos presidentes que são empresários bem-sucedidos e que conseguiram adequar o clube à gestão profissional. Nós temos o maior exemplo, é o Flamengo. O Flamengo era uma várzea. Flamengo com toda a torcida. E agradeço a bandeira de Mero lá atrás, que tomou pedrada pra caramba. Tudo que tinha, mas era uma várzea. Pegou um cara, um empresário de sucesso, competente, que foi realmente para ajudar o clube, arrumou o clube. Landim deu sequência. E o Flamengo hoje é a Mas vem cá, quem é mais lembrado pelo torcedor, Landim ou Bandeira de Melo? Rapaz, é uma briga. Landim porque ganhou título. Na história todo mundo na época, hoje todo mundo reconhece. Fez a base, né? Hoje todo mundo reconhece. Mas na época o cara apanhou pra caramba. Esse cara só pensa em clube, só pensa em estrutura, só pensa em pagar. Mas olha o que ele fez com o Flamengo. Mas por que ele fez isso? Porque ele era independente. Mas o que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando você fica, e foi o que Ronaldo fala, quando você fica refém desse processo, você acaba ficando refém da sorte. Da sorte de você acertar num gestor, de aparecer um gestor como apareceu lá em Fortaleza. Aí você pega um cara desse, aí depois você vai pegar 3, 4 ou 5 que são incompetentes e faz a torcida sofrer. Quer ver uma você coisa? fica a sorte. E quando na SAF, você tem que ter eficiência porque é o dinheiro de alguém, tem que dar lucro. Você quer ver um exemplo rápido, prático? O Bahia na transição do modelo feudal para o modelo democrático. Não vou aqui imputar erro ou acerto a ninguém. Sim. Quando faz essa transição, você tinha um cara lá fantástico, que tá dando certo até hoje. Deu certo no Botafogo, deu certo no Vitória, depois do Bahia.
e hoje dá certo no Palmeiras. Anderson Barros. Sim, Ele estava no Bahia, irmão. tava. Tivemos com ele E lá. na transição do modelo feudal para o modelo democrático, assim que o modelo democrático assume, porque foi o modelo feudal que trouxe Anderson Barros, o que é que fazem com o Anderson Barros? Tira. A culpa é do Anderson Barros? Não, a culpa é de quem pensa errado. Os caras do modelo democrático entenderam que tinha que demitir o cara. O cara que conseguiu naquele ano, com todas as dificuldades daquele ano, montar um time e manter em uma primeira divisão. Não era mais fácil ter mantido o cara? Claro. A possibilidade desse cara acertar nos seus processos estabelecidos a partir de então, que estava com 1 ano, 2 de Bahia, não seria maior? Muito maior. Por que então que não manteve o cara? Porque, mesmo saindo do modelo feudal e indo para o modelo democrático, quem estava no modelo democrático pensou como feudal. Eu mando, vou tirar, porque não fui eu que trouxe. É. Isso tem muito no futebol. Esse é o grande problema. É. A tomada de decisão. Velho, o modelo pode ser de conselho, pode ser presidencialista, pode ter 400 conselheiros. Se eu adoto uma gestão privada, mesmo naquilo ali, naquele modelo associativo, Sim. vai dar certo. Teoricamente, Porque sim. aqueles 400 vai ver o seguinte, tá tudo caminhando certo. Eu quero saber quanto o meu clube gastou, tá ali. Tá no portal da transparência do clube. Eu quero saber quanto teve de investimento, tá ali no portal. Os 400 não tem o que falar, irmão. Por isso que eu vou e volto. Concordo em parte com o Ronaldo, mas se você gere com transparência e assertividade, os 400 vão ficar pianinho, irmão. Até porque você tem uma massa gigantesca para pressionar os próprios 400. É só você chegar e os caras não ter coragem. Ó, gente, a gente tá fazendo tudo isso aqui, tá no nosso portal. Tudo que entrou e que saiu tá aqui no portal. Todas as decisões são tomadas em colegiado pro bem do clube. Mas existe um grupo político X que acha que tem que indicar isso, 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 isso. Você, torcedor, faça a sua escolha. Matou, velho. Os políticos vão começar a morrer, irmão. Agora, quem tem peito pra bater de frente? Não é. Quem tem peito pra expor as mazelas? Pra ir de encontro a esses... Sou apaixonado pelo clube. Zorra nenhuma. Ele quer indicar o cara que vai trabalhar no setor tal, no setor tal. Sim. Corta, irmão. Tem que ter peito pra isso. Se você for eleito, tem que ter peito. Os seus votos justificam sua decisão. Seja transparente. Tome decisões assertivas. Faça boa gestão do dinheiro, do trato das pessoas. Tem gente que pra chegar no poder fala com todo mundo, até com o cachorro, irmão. Sim. Mas depois que chega, o primeiro que sobra é o cachorro que toma uma bicuda, coitado. Você tá entendendo? Tem gente que pelo poder faz tudo, é gente boa, é legalzinho, vai em jogos, vai ao estádio, conversa com o torcedor, compra um rolete de cana. Depois que ganha, ele só fica no camarote, irmão. É gestão, é como você trata a gestão. Hoje o futebol brasileiro sofre, peca por falta de gestão. Calendário ruim, busca comercial ruim, administração de clubes ruins, falta de processos, falta de filosofia, Totalmente. falta de tomada de decisão. E isso só estoura onde? Lá embaixo. Na base, Na irmão. base. Você É o consegue primeiro a pagar 1,5 milhão para um jogador. No ano ele ganha quanto? São 14 salários. 1,5 milhão, a gente tá falando de 21 milhões. É. Ele não consegue investir 10 na base dele. Ele não investe 10 milhões na base dele, mas gasta 21 milhões com um cidadão. Você entendeu? É isso. Você não tem processo nem filosofia. Não existe uma metodologia para dar certo. A base no Brasil hoje é feita para não dar certo. Porque, primeiro, ela carece de recurso. Quantas vezes você trabalhou em alguns clubes, Mota, que o material que a base tinha era o que sobrava do profissional, ou que estava surrado no profissional, ou que já não prestava para o profissional? Quando foi pensado para você? Vem cá, Mota, seu sub-15 precisa de quantos jogos de material de treino? Eu preciso de 5. Você precisa de quantas bolas? De 50. Você precisa de quantos profissionais? Eu preciso de 6. Você precisa de quê? Eu preciso de acompanhamento psicológico, eu preciso disso, eu preciso de... Velho, vamos montar, vamos pagar uma escola, vamos fazer uma parceria, pagar, seja o que for, porque se meu aluno perde a aula de manhã, eu tenho que ter a reposição dele à noite. Vamos pagar? E ele não perde a formação do cidadão. Quando foi pensada a base nesse sentido? Mota, você só tem aqui 10 mil, viu, irmão? Se vira aí, viu? Aí lá vai, Mota. E... Se vire nos Mas, 30. mas a gestão realmente é o principal. Eu via comentários sobre
o equilíbrio, a performance do Atlético Paranaense, que é um clube que investe bem na base, revela jogador, ganha títulos, um clube que está sempre forte e não vê crise. Eu não sei se o Atlético tem 400 conselheiros. O problema é que a maneira que esses 400 são escolhidos são todos de uma pessoa só, que tem uma liderança. Tem conselheiro que nem vai para a reunião, que não está nem por dentro do balanço financeiro, fiscal do clube, nada. Então, o 400 pode ser exagerado ou não, mas depende da forma que foi escolhido e depende da gestão do clube. Porque quando o Bandeira organizou o Flamengo, não significa que todo mundo que estava no Flamengo Disse que estava gostando. Ou disse fosse ele. competente, não. Mas tinha um líder competente, determinado a fazer, sofreu porque ele disse que o Flamengo ia dar um passo, 2 para trás, para depois dar passo para frente. Então, ele sabia que ia afetar o futebol, porque ele realmente fez um trabalho em que ele organizou a parte financeira do clube. E o Flamengo é um clube viável, que é um clube mais popular do país. De forma que, a princípio, o que o Ronaldo fala é certo, porque esses 400 conselheiros são todos amigos, né? Futebol dos amigos, são amigos dos amigos e aí não significa competência. Todos que viraram a chave, teve essa figura que Mota citou, o líder, que conseguiu agregar em torno de si todas as correntes, Sim. pacificar essas correntes para que elas entendessem que tinha um bem maior. Petralha, não lembro o ano exato, Mota pode lembrar você, Rivelino, você. Petralha, em um dado momento, ele para e diz à sua torcida, diz a seu conselho e à sua torcida: a gente vai perder títulos, a gente pode até cair de divisão, mas eu vou entregar a vocês o maior clube do Brasil. E naquele momento ele vende um elenco todo. Paulo Henrique vende meio mundo de gente. Só que ele investe aonde? Na base. Arena da Baixada e a No CT criação do CT do Caju. do Caju, que eu pude visitar. É um fenômeno, é uma coisa linda. Pude visitar algumas vezes, que é um centro de verdade, um centro integrado de formação de atleta. E há muitos anos. Integrado. Não é de agora não, é de muito Já há tempo. muitos anos. Então assim, Com lá hotel e tudo atrás, mais, né? ele teve a coragem de tomar essa decisão. É visão. O Palmeiras se tornou o que é porque um cara qualquer, e aí foi o Nobre, fez, vai ser assim. Contratou João Paulo. E era um cara que não era do futebol. Não era do futebol, mas contratou João Paulo, porque alguém disse a ele: não, esse cara vai dar certo. Então vem. Contratou. Todos que passaram depois dele mantiveram. E deram suporte. E deram autonomia, capacidade. E aí, olha como foi mudando a chave. O Atlético Paranaense tem uma filosofia estabelecida lá atrás, quando ele resolveu vender tudo para criar esse modelo, e manteve o modelo. Bancou o modelo. O Palmeiras de Paulo começa com Paulo Nobre. Cria o modelo e mantém o modelo. O Flamengo de Bandeira de Melo cria o modelo e mantém o modelo. Landim potencializa esse modelo. Veio a conquista de títulos. 2 Libertadores, 2 brasileiros e etc, etc. Então, assim, em algum momento, volto e bato nessa tecla. É gestão, irmão. Nem que seja um lunático, um visionário, mas o cara, primeiro, tem que ter a capacidade de enxergar, de pensar. Segundo, a capacidade de reunir em seu entorno, a capacidade de liderança, de reunir em seu entorno todas as correntes. E terceiro, a capacidade de decidir e ter pulso para manter a decisão. Sim. Então, base se faz com isso. Sim. Capacidade de gerir. Porque você está gerindo ali o futuro de 600 meninos, Não chega a isso. 12 treinadores, É. 15 preparadores. Todos os treinadores querem chegar ao profissional também. Sim. Todos os preparadores querem chegar ao profissional também. Sim. O fisiologista. Quantas Preparador bases do de Brasil tem goleiro. fisiologista? Exatamente. Tem um departamento de performance pensando na potencialização daqueles garotos? Não tem, velho. É a lavantua na rie e vamos pra frente. É feito de... A maioria das vezes, o próprio treinador, pela exiguidade de recursos, ele é o fisiologista, ele é o coach, ele é o psicólogo, ele é o assistente social, ele é um pouco o pai, ele é um pouco o cara que cobre, ele é tudo. Na base. Porque a base do Brasil, se não fosse a imensa capacidade, o Brasil é aquela imensa jazida de talentos que sempre brota. Mesmo com erro, brota. Se não fosse a imensa capacidade de você tropeçar em um diamante, não existiriam os diamantes. Os Hendricks, os Danilos, os Biés, os Hulks, os Davids, os Didas, os Rodrigos. Não existiria.
nós temos uma imensa capacidade de até sem querer você tropeçar em uma pérola, em um diamante e lapidar ele. Mas é pensado para isso? Não tem processo para isso. Existe processo para isso, existe investimento para isso, existe gestão nesse sentido. Então, quando a gente fala de base, a gente fala da ausência de tudo isso. A base, na grande maioria, e não estamos falando dos 20 clubes, dos 40 clubes principais, a gente está falando de todos que pensam que fazem base. Fazem como? Com o colete rasgado, com o short furado, com a chuteira maior do que o número do garoto? Com a falta da alimentação? Com a falta do acompanhamento? Você até prospecta o atleta, mas ele chega no seu clube e você aloja ele só toma o café, o almoço e a janta. Não tem merenda, porque você não tem dinheiro para dar merenda. Muitas vezes não tem até nem a terceira refeição. Então, assim, para a gente falar de base, a gente tem que falar de uma reestruturação do futebol brasileiro, desde a sua essência. Como o cara cá de cima do profissional olha lá para baixo para o garoto de 10 anos e percebe que se ele não investir em toda essa estruturação desse departamento de base, esse garoto de 10 anos não vai virar um menino de 20 profissional. Mas tão importante quanto ele virar profissional, ele não vai ser, hora nenhuma, um cidadão. Se não conseguir ser profissional, ele pode Um cidadão. a vida... Um cidadão. Base hoje no Brasil, em muitos momentos, é só pensado no resultado. É negligenciada a formação. É resultado. É resultado. E assim você vai ter um garoto, vamos dizer que nós 4 aqui temos 16. Eu posso ser um 16 muito mais ativo, eficaz do que vocês 3. Sim. Ou você pode ser mais eficaz do que... Aí, como eu só penso no resultado, eu foco em você. E os 3 aqui que tem um talento talvez maior do que o seu, é esquecido. É abandonado. E aí eu vou virar o quê? Um dispensado. Um esquecido. É por aí. Aproveitando até o momento, Baraúna ele fez um comentário que eu achei assim muito legal, bem lá no início, também sobre a ação do empresário, que em algumas situações contribui pela má gestão da carreira do atleta para que o cara não vingue nessa transição, entendeu? E é verdade, e você que é pai, tenha muito cuidado com isso, sabe? Bastante cuidado, porque o que é que acontece? Tem determinado momento, até como empresário, a gente tá até vinha conversando no carro sobre isso. A gente está renovando o contrato de um jogador. E o que é que acontece? Ele, apesar de ser muito bom jogador, comercialmente, ele não tá por cima, sabe? Ele não tá bem na fita, vamos dizer assim, na visão do clube, sabe? E nesse momento, muitas vezes, no segundo ano de juniores, para você tirar um jogador de um clube barato para você colocar em outro, é difícil. É complicado. O Mota sabe bem disso. Então, em algumas situações, o empresário ele tem que recuar. Ele não pode apertar, ele não pode esticar a corda. É a hora de você ganhar até mais num tempozinho para que ele consiga performar, para que se mude aquele quadro, aquele cenário. Você está entendendo? Em algumas situações, até para atender o apelo do pai, o empresário vai e briga com o clube. Calma. Tem a hora de brigar com o clube e tem a hora de não brigar com o clube. Então tem que ter muita cautela. Você tem que pensar no futuro, na projeção de carreira do atleta. Tem algumas situações, sim, que você pode peitar. Não, tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas tem determinados momentos, entendeu? Que você tem que ter cautela e fazer a condição pelo bem da carreira do seu filho. Então tome muito cuidado com isso. Muitas vezes você pega um empresário que vai falar o que você quer ouvir, mas na realidade não acontece desse jeito e isso pode ser pior para seu filho. Muito cuidado com isso. Escolha o que vai falar, o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. E se eu posso dar um conselho aos pais e parentes, seu filho não vai ser um craque porque tem um iPhone. Seu filho não vai ser um craque porque usa Dolce & Gabbana. Seu filho não vai ser um craque porque o tênis dele é um Balenciaga. Tá? Seu filho vai ser um craque porque ele tem talento. Então você, pai, você, mãe, não foque no ter, foque no ser. Mas o ter que eu digo não ter é as coisas materiais, os bens materiais. Ele não tem que estar preocupado em comprar um carro. Ele não tem que estar preocupado, ainda que tenha que comprar. Ele não tem que estar preocupado em lhe dar uma casa. Ele tem que estar preocupado em ter o talento e fazer o talento dele ser visto por todos. Porque o talento dele
existindo e sendo visto por todos. A casa é uma consequência. O iPhone é uma consequência. O Balenciaga, o Dolce & Gabbana, o Nike e por aí vai. Infelizmente, eu vejo que eu sou um dos poucos que vai ter um jogo em Pituaçu, de repente você me vê lá. Quantas vezes já encontrei você aí, Ivan? Vendo o jogo da base, de Bahia, do Vitória, do Ipiranga, do Galícia. Eu vou assistir. O que é que acontece? Você vê um desfile de vaidades. Mas tem talento para aquela vaidade? Às vezes, alguns empresários fomentam muito a vaidade. Mete um iPhone na mão do menino, mete o Nike no pé do menino, mete uma Dolce & Gabbana no corpo do menino, o menino não tem talento nenhum. E ele começa a achar que ele é Messi, que ele é Cristiano Ronaldo, que ele é Neymar. E a bola? Vamos começar a focar no que importa? Que é ele jogar, que é ele ter talento. E vale pro clube, vale pro empresário, pra mãe. Esqueça o cara que vai chegar lhe oferecendo mundos e fundos. Esqueça o cara, lembre do cara que vai lhe oferecer para o seu filho plano de carreira. Perfeito, Bará. Eu acho que a gente encerra, assim, você foi muito perfeito na sua colocação. Quero lhe agradecer bastante aí pela sua participação. Você é um profundo conhecedor do processo da base, né? Fico muito feliz ficamos felizes em lhe receber. Mota estava certíssimo quando sugeriu o seu nome. Em outra oportunidade a gente vai te convidar novamente aqui. Tem várias outras coisas aqui que a gente não tratou. Até pensei em iniciar mais alguma coisa, só que nosso horário já chegou. A gente vai ter que liberar o pessoal. E para você que é pai, você que é mãe, fica essa mensagem. O nosso objetivo aqui, sempre eu falo aqui, não é ensinar futebol, não somos doutores. Isso aqui é chamado Aprendendo Futebol, porque também a gente está aprendendo com os convidados que vêm contribuir com a gente, sempre com essa cara diferente, um ponto de vista diferente. E a nossa proposta é oportunizar essa discussão aqui justamente para isso, para de alguma forma contribuir, influenciar no seu pensamento, servir de espelho para uma situação que você está passando em sua casa, com seu garoto, né? Você, professor de escolinha também, com seu aluno, né? A nossa intenção aqui é a melhor possível, basicamente essa aí, é contribuir pela vivência que temos, sempre trazendo convidados que de alguma forma possa passar sua vivência, porque viu acontecer. Baraúna que está aqui viu muito craque acontecer e muito jogador não acontecer, por tudo que ele falou aí, né? Então é uma pessoa que tem muita propriedade para falar. Eu peço por outro lado também que você nos ajude, compartilhe esse vídeo que esse link está sendo distribuído pelo YouTube. Vários cortes vão ser distribuídos pelo Instagram. No Instagram o nosso endereço é Aprendendo_Futebol. No YouTube, Aprendendo Futebol. Divulgue, passe para um colega seu, passe para seu pai, passe para seu irmão, alguma pessoa que de alguma forma vai poder ser beneficiada por esses conteúdos, tá bom? Dá essa força para a gente. Eu queria aqui, já encerrando, fazer meus agradecimentos finais a Baraúna, passar para a Mota, para Rivelino também, para que faça isso aí e deixar muito claro, Bará, aqui não somos profissionais, como você percebeu, profissional aqui é você da comunicação. Muito agradecido pela sua participação, mas o coração é grande aqui para a gente contribuir com essa galera que quer ser jogador de futebol. Eu e Riva aqui nessa luta aqui de agenciar jogador e tudo mais, são mais de 20 anos, Mota é uma infinidade de tempo na formação, então entendemos que de alguma forma a gente podia contribuir com isso, porque a base é muito importante para os clubes, é o início de tudo, né? E tem que ser encarado de uma forma séria. E na realidade hoje a gente não tem conteúdos na internet que sejam, na internet, na mídia de uma forma geral, que seja mais voltado para a base. A nossa proposta foi essa quando tivemos essa ideia, e nos fazer conhecido nesse meio também, né? Isso é interessante para que de alguma forma a gente possa contribuir. Muito obrigado pela sua participação. Você deu um show aqui, foi perfeito. Não esperava menos do que isso, né? Já o conhecia, sou seu fã, admiro seus posicionamentos, a sua coragem de se colocar. Em alguns momentos, quando a gente é sincero, a gente é mal entendido, né? Leva aquela apanha muito, não é isso? Né? Porque tem coragem para falar mas continue desse jeito, porque você só vai ajudar o futebol baiano, o futebol brasileiro,
né? Tenho certeza que você é muito respeitado em toda a mídia, né? Você é uma pessoa assim muito conhecida. E a gente fica feliz em lhe receber por aqui. Um abraço, um convite quando o Mota falou, depois recebi seu contato. Cheguei aqui, encontrei o Rivelino. São pessoas que eu conheço há um tempo. O Mota é um cara que eu respeito, admiro, sou fã. Sou fã por ele ter formado vários que estão pelo Brasil. Muitos dos que estão fazendo sucesso no Brasil, como diretores, professores, treinadores, preparadores, tanto na base como no profissional, muitos começaram com ele. Ele não só descobriu talentos dentro de campo, ele também descobriu talentos na beira do campo. Ele também descobriu talentos como treinadores de goleiro, como preparadores físicos e por aí vai. Então essa é a grande percepção. Fora que ele é um ser humano fantástico. É uma frase que a gente poderia dizer assim, já disseram de mim, eu posso dizer, se Mota faz algum mal, é a ele mesmo. Se é que faz, seria ele mesmo. De uma figura humana tão boa que é. Sempre pensando no outro e no melhor pro outro. É um gentleman. É um cara fantástico que eu admiro muito. O Rivelino é um cara que eu respeito, né? Joga uma bolinha, mas... é um cara que eu respeito, porque é um cara que se posiciona bem, tá? Eu não tenho nada para falar. Então, assim, a gente vem para cá para falar a verdade que a gente já viu. A verdade que a gente já viu acontecer ao longo do tempo. É dar conselhos, é entender que pode ser melhor, que a gente pode construir melhor. Não adianta a gente querer que seja melhor e a gente não tomar atitudes para que seja melhor. Então, cabe da gente também. Claro. Né? Mota no estabelecimento de padrões, processos, mecanismos, metodologias. Ajudou a modificar muita coisa. Sim. E aí, a partir daí, a gente vai também moldando, fazendo, acontecendo. Então, obrigado pelo convite, por dar a oportunidade de a gente falar de um futebol diferente do que a gente fala no dia a dia do rádio. Quer criticar o jogo A, B, C, o jogador A, B, C, o treinador A, B, C ou D. É falar da entranha, da essência, do organismo vivo que é o futebol. Sim. Então, a gente poder falar um pouco disso, pra gente sempre é uma oportunidade fantástica. Então, é para isso que a gente se preparou. Obrigado de coração a vocês. Bom, tá com o Baraúna aqui. Fazia alguns dias que a gente não se encontrava, mas Baraúna realmente é uma pessoa que tem um conhecimento muito amplo do que é o futebol. Como ele disse, ele não é aquele cara que fica só centrado ali naquilo que ele faz profissionalmente, que é falar dos jogos. Ele conhece do futebol no fundo. E conhece muito de base. Realmente quem vai assistir o nosso programa vai ganhar muito com isso, porque acrescentou muito pelo conhecimento. E é um cara assim, muito espontâneo. O Baraúna é um cara muito verdadeiro. Ele é isso aí. Quando tem que falar, ele fala, mas sempre com muita propriedade. Então, Bará, muito bom estar com você aqui. Obrigado, velho. Professor. Agradecer a Baraúna. Enriqueceu bastante nosso podcast. E você tem uma visão ampla do futebol. E define o futebol com clareza, com sinceridade. E que a gente precisa, né? Usar no futebol a sinceridade. Então, lhe agradeço. Queria mandar um abraço aqui para Emerson Orlando Melo, meu ex-atleta, que foi coordenador da base do Vitória, que assumiu o Betim. E ele não perde um podcast nosso. Ele assiste tudo e de forma que, com certeza, vai assistir esse. E eu queria dar um abraço e desejar boa sorte, que ele está com a tarefa de botar o Betim na primeira divisão do futebol mineiro. Um grande abraço, Emerson. Bará, um grande abraço. Muito bem, pessoal, a gente chega ao nosso final. Agradecer mais uma vez por essa participação. Foi massa, foi muito bom. Mais uma vez, peço para que vocês compartilhem, divulguem o nosso perfil, Aprendendo _Futebol, e no YouTube, Aprendendo Futebol. Tenho certeza que, de alguma forma, seu filho, seu neto, seu sobrinho vai ser beneficiado pelos conteúdos que nós produzimos. A intenção é essa. E fica aqui um abração de todos nós.